Do 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 do. Bem-vindo ao podcast onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria tê-la aqui conosco, sentado ao redor dessa mesa, onde nós podemos bater um papo gostoso, um papo amistoso sobre aquilo que acontece na nossa cidade, na nossa região, levando até você informações positivas, notícias boas, novidades bacanas. Nós somos rodeados de tanta coisa ruim, é sempre bom podermos bater um papo sobre assunto que edifica a nossa vida, edifica o nosso lar. E claro que toda essa iniciativa desse podcast só é possível graças ao apoio daquelas empresas que acreditam no nosso trabalho, e eu quero agradecer elas aqui, que é o Depósito São Cipriano, Eversafe, ABS Infraestrutura, a Edip, a Visual Corte Laser, que fez todo esse cenário aqui para nós, e a Ariane Cantador, Fotografia e Social Media. Se você tem sua empresa e quer vincular a sua marca a um projeto bacana, um projeto de valores, que vai levar coisa positiva para o seu cliente, para as pessoas que têm contato com você, entre em contato conosco aqui. Na descrição do vídeo tem o telefone do nosso produtor, e você vai ver que não se trata de um patrocínio, não. Se trata de um apoio, de um incentivo para que a gente consiga se manter no ar, levando a palavra de Deus, levando a boa notícia, levando as boas novas para as pessoas, tá? Você que não curtiu esse vídeo, não curte o nosso canal, não está inscrito no nosso canal, clica aí no joinha, clica aí no sininho, que toda semana, todo dia tem novidade para você. Episódios novos, filmes religiosos, cortes bem bacana para você poder aproveitar no teu dia a dia. Você não vai se arrepender de estar seguindo o nosso canal aí. Quero dar as boas-vindas para ele. Hoje nós estamos aqui, ó, tomando um cafezinho. Hein? Já vamos pegar do nosso convidado aqui que ainda não apareceu. Mas hoje nós estamos num cafezinho aqui gostoso. Seja bem-vindo, irmão Francisco. Os nossos cumprimentos a vocês aqui da mesa, você que nos acompanha aí de casa, os telespectadores. É uma alegria muito grande estar mais uma vez nos encontrando no nosso encontro semanal. E hoje recebendo uma pessoa que a gente aprendeu a admirar ao longo da caminhada, né? E a gente vai bater um papo bastante legal. É isso aí, está sentado aqui à mesa conosco, nosso convidado. Palinha, seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Primeiramente, realmente muito feliz, né, com a acolha. Obrigado, irmão Marco. Obrigado, irmão Francisco. A todos que nos acompanham. Vai ser um bate-papo bem gostoso. Tem um roteiro, mas tenho certeza que esse roteiro não vai seguir esse roteiro. Tem muita história que vai muito de encontro com esse trabalho que vocês já fazem, que é de coração, que é de amor. Então, eu estou muito feliz pelo convite. Pessoal que não me conhece vai conhecer um pouco mais da minha história também e do meu trabalho. Que legal, bacana. Irmão Francisco, vamos começar com a tua pergunta, né? Hoje eu vou perguntar. Eu vou responder. Eu sou das antigas, eu quero saber, porque eu fiquei aqui assim, né? Palinha. Vai fazer a pergunta que eu ia fazer. É o do Cruzeiro, é o que foi pro Corinthians ou era aquele do São Paulino? É o do São Paulo. Mas porque o nome é o mesmo? Qual é o seu nome? Não, meu nome é Alexandro. Não é Alessandro, é não, Alexandro. Alexandro, isso, com um X. Eu acho que mamãe... E o Palinha é por causa do São Paulo. É por causa do São Paulo. Eu acho que coisa mamãe... feia, Então, irmão, eu acho... sabia que ninguém perfeito. Eu ia fazer a pergunta, então é corintiano. Mas O nome do nosso talismã. O talismã fez gol de cara. Mas a culpa não é minha, tá? Professor Bertinho, bem o senhor conhece. Conheço, professor também. Professor Bertinho. Quando cheguei em Batatais, em 1994, na antiga FEBEM, que eu fui interno da FEBEM, ele que me colocou o apelido de Palinha, que era bem magrinho, cabelo grandão, e o Palinha destacando no São Paulo. Então, fisicamente e no futebol,
né? Você joga também? Eu joguei. E no futebol, o professor Bertino, palinha. Aí pegou. E pegou palinha, e hoje na cidade, se quem não conhece Batatais, chegar na entrada da cidade e perguntar quem é o Palinha, Todo onde mundo mora sabe. o Palinha, todo mundo Todo sabe. mundo E aí Agora, ficou agora se Palinha. perguntar Alexandre, não mora aqui não. Pouquíssimo. Segue reto. A pergunta vai pelo batismo. Quem é Alexandre? Então, quem é o Alexandro? Eu acredito que mamãe deve ter confundido ou o escrivão deve ter confundido, porque eu sou de 1981. Não é um nome comum para essa época. Não. Tem até alguns Alexandros mais novos, né? Mas eu acredito que deve ter tido algum erro de escritura, de grafia, algumas. Porque Alexandro, ok. Alessandro, ok. Alexandre, ok. Agora, Alexandro são poucos. Então a gente tá. Vamos... Pertence a uma nata. É uma nata, vai. É uma nata que, financeiramente falando, irmão, eu não participo dela. Mas estamos aí trabalhando para quem sabe, né? Chegar lá também. Chegar lá. Exato. Mas nessa caminhada aí do Alexandre, do Palinha, como que foi constituindo a tua história aqui em Batatais, tua história de vida? Você falou que veio em 94 Você pra cá, nasceu né? aqui, então? Não nasci, eu nasci em São Paulo, no bairro da Saúde. Então, sou da capital. Até os meus 18 anos, quando eu completei a minha maioridade, eu digo que se eu convivi com os meus pais 6, 5 anos, foi muito. Eles ficaram em São Paulo, Ficaram em São Paulo, eu fui sempre criado por orfanatos e por lares. Então aqui não foi o primeiro. Não foi o primeiro, aqui foi o último. Saí daqui do instituto, era FEBEM, depois tornou Convívio Claré. Isso. E aí eu fiquei alguns meses. Na época do convívio. Exato, eu fiquei alguns meses lá como Convívio Claré. Em 97, eu passei a trabalhar na TV Educadora, né? Que naquela época tinha o fórum, né? O juiz doutor Arimateia. Se eu bem lembro, doutor Arimateia, ele fazia... Grande juiz, grande pessoa. Me passou muito conhecimento. Então, na época, tinha essa participação do juiz da comarca de Batatais em transferir, encaminhar garotos da FEBEM para questões de trabalho. Escolas, trabalhos, usinagem, mecânicas, marcenarias. E eu fazia curso de torneiro mecânico na época. Então, tinham 2 empresas para encaminhar a situação para o torneio mecânico, mas o doutor Arimateia disse, não vou te encaminhar. Então, ele tinha uma aproximação muito grande com o Carlos Henrique. Sim. Cândido Alves, eram amigos, né? O doutor Arimateia frequentava muito a fazenda do Carlos Henrique, porque o doutor Arimateia é pescador, né? Mentira, pescador. Então, ele visitava muito. Falar muito, não. Visitava muito lá. E aí, essa aproximação de amizade com a família, com a Bernadette, o doutor conheceu a minha história e preferiu, segundo ele, até na época, ele me falou, vou te colocar num lar, não num trabalho. Então, eu fui para a TV Educadora em 97 e por lá fiquei por 13 anos. E aí... Olha que visão de um juiz, né? Eu falo isso, eu sou suspeito, muito suspeito, para falar do doutor Arimateia. Não sei se ele vai nos ver, se ele vai ver algum corte desse programa. Tá em Franca, né? Se não me engano, está em Franca. Mas eu aprendi a admirá-lo quando comandante da Polícia Militar. Né? Primeiro que nós fizemos a mesma escola, na academia também. E aí depois, nas tratativas, nas conversas, enquanto comandante da segurança e ele enquanto juiz da comarca. Um diálogo fantástico. Eu lembro que o que me marcou muito o doutor Arimateia e o promotor doutor Alexandre. Aquilo ali é um pai, aquilo ali... E depois, quando ele foi transferido, né? E ele era de fácil acesso. Muito. Porque todo mundo falava, ele é bravo, doutor Arimateia, o homem. Mas ele era tão de fácil acesso, e depois ele foi transferido para Franca. E eu me lembro muito bem que, às vezes, pessoas que nós acolhíamos, que tinham alguma pendenga, né? E aí eu falava, você tem que resolver. Não, mas você tem que resolver, senão vai chegar o mandado pra você. É lá no fórum. Então vai lá, ué. Vai lá em Pedregulho, vai lá, ué. Então, e aí depois, quando ele perguntava, que sabe que a pessoa estava aqui, eu falava, não, lá eu conheço, eu sei que é sério. Ele mandava um recado. Eu lembro, chegou a mandar ofício para a pessoa
a prestação de serviço, Sim. etc. E tal. Foi um negócio assim A pessoa fantástico. permanecer, né? na Então, companhia. eu penso assim, você teve muita sorte que você encontrou tive. ali um anjo, né? Quer dizer, assim, porque a primeira coisa que você fazer esse torneiro mecânico, o que tem a ver educadora com torneiro mecânico, né? Exato. Mas Então, que ele teve essa percepção. teve e realmente... Daquilo que você precisava. E realmente, na educadora, eu tive uma família, né? Então, o Carlos Henrique Cândido Alves, juntamente com a sua família, me acolheu. Não digo adotou, porque eu não morei na residência dos Cândido Alves, né? Mas fiquei mais um período na educadora e depois eu fui morar nos fundos da emissora. A emissora. Morei lá. Então, você ganhou o trabalho Sim. e o lar. E o lar. Não, Exatamente. porque talvez se você fosse trabalhar numa empresa como torneiro mecânico, você teria entrar de manhã e sair de tarde, à noite, onde você dormia. Exato. Então, assim, eu devo muito agradecimento ao doutor Erimateia, Carlos Henrique Cândido Alves, a Bernadette Bergamini. Realmente eu tive uma família, tive um lar, tive muitos exemplos, né, do que é você ter muito dinheiro, muito poder, ser exaltado pelas outras pessoas, pelo que você tinha financeiramente, fisicamente, e a simplicidade, né, de Carlos Henrique e de Bernadette. Aí te destrói, te desmonta. Então, isso realmente foi uma base muito grande para mim, né, e que eu passei para as minhas filhas, com as pessoas que eu convivo, e no trabalho que eu presto hoje, eu coloco muito isso em prática. Com a palavra, com os exemplos, com aquilo que a gente teve de vida, mudar concepções e mudar comportamentos. Então, eu realmente só tenho a agradecer. Que benção, fui um privilegiado. Eu sempre que posso, aproveito a ocasião, você que está nos vendo, eu faço sempre esse esclarecimento, pode até parecer repetitivo, mas eu acho importante. Quando nós falamos FEBEM, não confundir as crianças que eram acolhidas pela Fundação com menores infratores. Sim. É preciso deixar isso muito O claro. que nós temos de Fundação Casal hoje, né? Que não é. A gente insiste em falar isso muitas vezes aqui. Não é FEBEM. Que não é a FEBEM. A FEBEM é outra situação. Sim. Então, ou seja, o menor infrator é outra história. Aqui nós estamos falando de um espaço que nós temos aqui no município de Batatais, que, se não me falha a memória, em conversas aí com o pessoal do ITESP, né, da Secretaria de Agricultura, acho que é a maior fazenda do Estado. É a maior área que A maior área do Estado tinha, no caso da Fundação. no Estado. Então, para vocês terem uma ideia, eu acho que ele chegou a ter 600, 500, 600 Sim. crianças. Então, eu estou falando de lares que eram divididos, lar do 0 aos 2 anos, lar dos 2 aos 4, dos 5 aos 6. Desse jeito. E assim do 1 ao 15. E assim eram vai. os lares. Então, quer dizer, e cada lar tinha um casal que morava ali, junto com as crianças, e ali tinha escola, tinha tudo. Então, ou seja, a gente está falando de uma coisa da criança que, por uma fatalidade, se perdeu o pai, ou se o pai faleceu, ou alguma coisa assim, não tinha parente, etc. Não se trata de infrator. É bom Você a gente chegou a trabalhar no Convívio Claré, ficar lá, ou morar lá na época do Convívio Claré? Eu morei lá. Eu morei onde. A minha casa era bem perto, depois onde construíram a fundação. Né? Tá. Era a última ali do lado direito. Né? Sim. Porque- Perto ali era onde era o lar 3. Porque quando você falou de Que entra ali hoje onde está com o Mareve. quando você falou mais à frente. quando ele falou de riqueza, eu sou metido fazendeiro. Eu gosto. Gosto de roça. Fazendeiro, ele cria umas galinhas e acha que é fazendeiro. Não, agora eu não crio mais nada. Porque agora tá. Da idade falaram que não pode, né? Mas eu sou apaixonado. Galinha, porco. Eu tinha até bezerro, pato, angola, ali naquele pedaço. Cerquei, fiz um curral de madeira. Aquilo ali pra mim era terapia. Terapia. Não tem plantar horta de verdura. É a coisa mais gostosa do mundo, gente. Se as pessoas soubessem o tanto que é estar em contato e mexer com a natureza. Não sei lá se você gosta de flor, se você gosta de orquídea, se você gosta de passarinho, o que você gosta. Mas o que isso faz bem Faz bem. para a saúde é algo Faz interessante. E ali, né, irmão, eu digo porque foi um período, muitas vezes as pessoas vê a gente, conhece a gente depois, e às vezes até colegas da época, a gente senta e conversa, poxa, você morou lá? Morei. Então, às vezes, a pessoa fala com espanto. Às vezes, as pessoas, hoje em dia, eu falo com Eu prazer. fiz questão de falar isso porque as pessoas estigmatizam. Isso, eu falo com prazer. Eu falo FEBEM porque, assim, era o nome que se dava na época. Mas Então, eu não tenho nenhum, nome, não tenho nenhum tipo de receio, vergonha. Não, porque realmente foi um período importante pra minha vida. É importante. Como é que eu ia reclamar, irmão? Eram 5 refeições.
Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, café da noite, cursos profissionalizantes. Ali tinha marcenaria, tinha serraria, tinha mecânico, tinha padaria, tinha tapeçaria, lapidação, tinha tratorista, tinha que mexer nos estábulos. Então, tudo. Tudo. Era um cuidado que hoje eu vejo, agora falando como assistente social, uma preocupação que nós temos, né? Hoje é oferecido alguns tipos de acolhimento, tudo bem, eu entendo, menores grupos, tudo, mas a gente fica muito raso, não prepara esses jovens para a vida adulta. E nessa época, pelo que eu escuto, pelo que você está falando, era uma preocupação real que tinha, né? Sim. Estão aqui, mas precisamos prepará-los para não estar aqui, para a vida adulta. Então era, como você disse, não era só alimentação, não era só o teto sobre a cabeça, mas era a questão do exemplo, era a questão do trabalho, era a questão do estudo, que talvez em outras realidades não teria oportunidade. Não. Para mim, o principal, irmão, quando eu vim para cá, eu morava em Guarulhos, num orfanato, né? Orfanato Bom Pastor. E aí eu vim parar em Batatais de São Paulo porque alguns alunos que lá estavam nesse orfanato vieram para o interior. Aí você veio junto. Aí, por adaptação, foram alguns para lá, você vai também. Né? Então, chegar aqui tudo estranho. Isso, então acabou vindo. Aí, antes eu vim pra cá, eu fiquei um período, antigamente você lembra do SOS Criança, que tinha em São Paulo. Então eu fiquei lá cerca de uns 2 meses e minha maior preocupação sempre foi a questão do estudo. E quando você queria estudar? Queria. E quando eu vim pra cá, eu vi que tinha a questão do estudo. Tinha a escola lá na FEBEM, que era a Angélica. A escola, né? A escola Angélica. Depois eu fui pro Washington e finalizei meus estudos no IESA. Então a minha preocupação era finalizar o estudo. Então aqui, quando nós viemos pra cá e vi a questão do estudo, era muito legal. Muito. E nós tínhamos que ir para a escola. Em um determinado momento, dentro do instituto, nós ficamos praticamente um adulto lá dentro, só que de menor ainda, e nós que éramos responsáveis. O funcionário já não falava pra gente, você é obrigado a ir para a escola. É isso, porque eu já tinha atingido uma idade de 16 para 17 anos. Já tinha consciência. Já tinha consciência, então funcionário, sabe que tem que ir para a escola, que é isso. Então nós íamos para a escola, nós mesmos tomava nosso banho, organizava, fazia nossas tarefas. Então era tudo algo que dependia da gente. E quando nós fomos para esses lares, na época, eu achei, será que vai haver um relaxo? E não, muito pelo contrário. Aumentou a nossa responsabilidade em querer realmente ir para a escola, em cumprir a carga horária. E quando nós terminamos o segundo grau, que na época era o segundo grau, né, o colegial, realmente passou a fazer falta, porque aquele convívio de ter com as pessoas e tal. Então hoje a gente anda pelas ruas, Dr. Ricardo Rinhel, é juiz do direito em Franca, é amigaço meu. Então conviveu esse período comigo, eu praticava esportes na cidade, e a gente tinha esse convívio. Tiago Pereira, hoje o doutor, que também me fala agora o sobrenome, os filhos deles também tinham convivência com a gente. Então hoje... O Cocito é um pouco mais velho. Isso, é um pouco mais velho. Tiago Pereira, eu tô tentando lembrar o nome do pai dele, que é médico. Esqueci o nome, que também a gente teve uma convivência muito grande, então a gente vê essas pessoas hoje, o Thiago mesmo, já rodou a Europa, estudou nos Estados Unidos e vira e mexe me mandou uma mensagem. Pô, Palinha, tô acompanhando o seu trabalho aqui, que legal, que bacana. Às vezes eu encontro o doutor Ricardo no supermercado, Ricardo Rinhel, a gente troca um papo, conversa. Ele mora em Franca ou tá morando aqui em Batatais? Eu acho que o doutor mora aqui em Batatais. Trabalha em Franca. E trabalha em Franca. Ele casou também com uma amiga que foi amiga de escola. Andréia. Isso, exatamente. E o Ricardinho era todo de judô, né? Sim, entendeu? Faixa preta, exímio lutador. Então, É. eu fico feliz se a gente, quando se encontra, relembra lá os bons tempos. Pô, lembra da época que jogava bola, se via. Então a gente vê a importância e eles nunca nos trataram com diferença. Nunca, irmão. Nunca. Isso que é Visitamos bonito, né? a casa deles, os pais deles sempre nos receberam muito bem. Final de ano, churrasco, tinha ceia de Natal, já passei em casas desses amigos. Então, nunca nos trataram com diferença. Então, isso fez parte da nossa criação. E o pouco que nós somos hoje, a gente se deve muito a isso. Deram uma estrutura, né, uma base para vocês poderem depois, porque o Marco falou, eu acho muito importante. É claro, tudo questão de visão, questão de tempo, porque eu penso assim, se uma criança ou adolescente, ela está em um abrigo, é claro que a gente tem que fazer de tudo para que ela saia o mais rápido possível. Ou seja, ou que ela volte para sua família, se for possível, reatar vínculos, ou que ela entre no processo de adoção, mas que ela saia o mais rápido. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre é assim e acaba, às vezes, ela ficando. Agora, enquanto ela permanece, é aquilo que nós dissemos, né? Ela tem que entender que ali é a casa dela.
No espaço dela. Não é instituição, a minha casa. Então aqui eu tenho que arrumar minha cama. Na casa da gente, a gente arruma a cama da gente. Aqui eu tenho que organizar meu guarda-roupa. Aqui eu tenho que talvez lavar minha roupa íntima. Então eu vou aprendendo pequenas tarefas. Agora tem uma mentalidade de alguns, não pode fazer nada. Tem que ter um funcionário que tem que fazer. Aí a criança não aprende a fazer nada. Quer dizer, é aquilo que você falou. Você adquiriu sozinho, em virtude daquilo que te passaram, que com 16 anos você ia na escola não porque eles mandavam, porque você sabia que tinha que ir. E é isso que é importante. Agora, uma coisa que eu achei interessante, você é casado, agora uma coisa que eu fiquei sabendo que eu não sabia, que é avô. Avô. Já é avô? Já sou avô. É um susto, eu falei. Até eu agora. Já sou avô, irmão. Já tem neto. 2 anos e 7 meses. Porque eu lembro 2 que anos quando e eu 7 vi meses. as fotos, que eu conheço muito a esposa. Sim, né? a Camila. Ela é tudo sobrinha da turma lá dos Almeida, né? A Fátima, a Cidinha, Renan. a turma toda. E os melhores cozinheiros de batata, né? A professora Helena e tal. E aí eu vi as fotos nas redes sociais, eu achava que era filho. Eu achava que deve ser filho. Né? Agora depois vocês ficam conversando com ele. Não, é neto. E fala, irmão Francisco, que o pai da minha esposa, o Zezinho, que ele é meu pai. A gente anda pra rua, teu filho, é teu pai, Que às vezes, se sair eu e a Camila, que é a filha dele. Vamos falar que você, o filho é a nora. Então, assim, essa família também me acolheu de uma forma que é surpreendente. Nós fomos, eu não digo que pais novos de idade, mas novos de vida. Porque a questão, não vejo a questão da maternidade, não vejo muito como idade, irmão Francisco. Tem pessoas hoje com 18, 19 anos que têm uma vivência, né? Não digo nem a questão vivência sexual, não é essa a vivência. A preparação para aquilo, História de vida mais densa, já né? convive, exemplo, com aquela pessoa ou a mulher com o marido há 5, 6 anos. Então, de repente, estão preparados para uma situação que possa acontecer. Pum. No nosso caso, eu e a minha esposa, nós nunca chegamos a oficializar um namoro. Ficávamos naquela época, estávamos juntos, só que a gente já percebia que tinha algo entre a gente de aproximar. E aí veio a minha filha, eu tinha 24 anos. Então você vê de idade, não é tão novo assim. Não é tão novo. Mas a questão que eu me senti novo porque não estava preparado na época para ser pai. Mas foi a melhor coisa da minha vida. Porque 6 meses, 8 meses, parece que eu vivi 10. Né? Então, você correu atrás do... Opa! Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu comigo. Olha onde eu tive que morar, olha quem foi a minha educação, olha quem me deu educação. Meus pais, infelizmente, não tiveram condições ou não quiseram me criar. Eu não me preocupo, não procuro saber referência a isso. Então, eu tenho que dar o melhor para minha filha. E eu dei o melhor para minha filha e para minhas filhas. Então, lá na hora que a água bateu, né? Teve que aprender na água. Que foi. Então, tudo que eu passei na vida, eu procurei, claro, ensinar minhas filhas, encurtar caminhos, falar, olha, ali na frente vai ter um buraco. Mas então vai. E deixa cair, que às vezes precisa cair, precisa machucar, precisa ralar o joelho, precisa isso, assim. Então, graças a Deus. E aí, minha filha, a Maria Luísa de 2005, vai fazer 22 anos, 2005, 21 anos, tem 21 anos, há 2 anos atrás com 18 para 19, novinha, mas foi acolhida. Quando ela nos informou que estava grávida, lógico que é um susto, né? Tá esperando. Não tá esperando, mas sabe o que a gente fez, irmão? A primeira coisa que a gente fez, acolhemos, fomos para a rede social, porque a gente trabalha com isso, vamos ser avós. Porque o nosso exemplo também serve de exemplo para outros. Né? Quantas meninas, quantos filhos não foram jogados de casa por causa disso. Por causa disso. Eu ainda brinco, viu? 2 coisas que você falou que me fez lembrar. A minha atuação enquanto juiz no Tribunal Eclesiástico em relação aos matrimônios, né? Quando a gente fala de maturidade, é claro que a primeira coisa que a gente olha é a idade. Sim. Exato. Comecei a namorar com 15, com 16, já não teve noivado, já foi morar junto. Ele tinha 17, era 16. Aí você já fala, bom, aí é meio complicado falar em maturidade com isso. Né? Mas vai acontecer de você ter casal com 30 anos, com 28, que é imaturo.
Com certeza. E um que não entende, não sabe o que é um casamento, não sabe o que é um matrimônio, não sabe o que é uma família. Quer dizer, eu até dei risada esses dias, eu estava conversando com ele, eu falei, hoje não acontece mais isso. Sim. Mas porque tem a pergunta que a gente faz, né? Assim, se você sabe de todas as responsabilidades de um esposo, você sabe de todas as responsabilidades de uma esposa, seja em referência à casa, ao sustento, à educação dos filhos, à sexualidade, etc. Tal. Porque antigamente a gente via falar, eu cheguei a conhecer pessoas que falavam isso, né? As meninas casavam, né? E teve uma que na noite das núpcias ela fugiu. Ela não sabia que tinha que fazer aquilo. Ela não sabia. Aí a gente fala assim, hoje é impossível isso. Eu posso dizer que hoje é quase impossível. Não vou falar que felizmente é impossível Não, também. mas antigamente tinha, porque muito. Depois foi conversar, falei, mas ninguém me falou nada, minha mãe não falou, meu pai não falou. Acho que os pais pensaram que as amigas iam falar, as amigas também não falaram. Ela não foi sabia. deixando pro outro. Porque antigamente, hoje as pessoas não, porque hoje abraça, beijo, porque antigamente para pegar na mão, Era um era um Deus nos acuda. E olha lá, e tinha que ir de longe. E marca o casamento sua casa, né? Então, a gente fala, a questão da maturidade que você falou, a gente tem que ter essa noção. E quando você fala do exemplo, isso também é muito importante. Porque eu sempre falo, até nas pregações que faço às vezes, a pessoa que é cristã, ela não está imune de ter dissabores. De jeito nenhum. Ela pode ter um filho que use droga, ela pode ter um filho que faça alguma coisa que ela não queira, que ela não goste, etc. Tal. Agora, o que eu digo assim, onde está o diferencial? A forma como você vai reagir a isso. Se de repente você tem Deus verdadeiramente no coração, você vai acolher, você vai saber perdoar, você vai abraçar, você vai caminhar junto. Você vai tentar tirar ele daquela situação, por exemplo, ou vai caminhar junto, se não tem necessidade de tirar tal. Agora, se você não tem Deus no coração, aí entra essa história. Eu acho que você põe pra fora de casa. Você falou, né? Você falou, exemplo. Tem que dar o exemplo. Eu acho que é muito o que o Paulinho falou. Eu tenho filha adolescente, a gente tem filha bebê. Falar que não leva um susto, Não, leva um susto, mas tá, e aí? Agora. A ficha. Não é pôr pra rua, né? Não vai resolver. Entendeu? É a tua responsabilidade também ali. É você pegar, você. Vem cá, vamos ver qual o melhor caminho, vamos acolher. Quando eu converso com a minha filha, né, maior, que a gente fala assim, gente, a gravidez, dentro de tudo que é possível, é o menor dos problemas. Sim. Porque a vida é sempre uma bênção. A vida é sempre uma bênção, né? E assim, a gente precisa. Claro que isso que não sirva, eu até falo pra ela, isso não é uma chancela. Não. É um caminho, ó, tudo certo, tudo certo. Não, mas assim, tem que tomar o cuidado, tem que ter o cuidado, mas assim, é acolher, porque ainda hoje, parece até absurdo o que nós estamos falando, ainda hoje nós temos pais, mães que reagem dessa forma, que não aceito, que quer forçar um casamento, tudo. Temos isso, mas também nós temos o inverso também. Onde o adolescente, onde o jovem também não assume sua responsabilidade. Meu pai e minha mãe me acolheu, então agora vocês cuidam aqui da minha. Ó, tô indo, tá aqui teu neto e eu tô indo. Então, isso precisa equilibrar muito bem. Né? E a experiência de vida tem que trazer isso, né, irmão? A gente tem que colocar ali também limites, né? Tudo não vai ser perfeito? Não vai ser perfeito, né? A gente vai ter algumas situações ali, mas eu converso bastante com a minha filha, Maria Luísa, falo, Maria, que bom que você tem uns pais igual nós somos, que acolhe, que ajuda, que puxa a orelha. Algum tempo atrás eu discuti com a minha filha, que é a mãe do Noah. Nossa, mas fiquei mal, irmão. Fiquei mal. Mas é bom você ter... São choques de opiniões. Às vezes ela consegue ver uma situação de um jeito, eu vejo de outro. Às vezes eu quero que ela seja mais firme, mas é o jeito dela ser um pouquinho... Não ser tão firme assim e tal. E a gente também às vezes precisa... A gente se preocupa, né? É preocupação, né? É importante. Nossa, eu falo que, olha, a Camila, ela estuda em Franca, né? Ela faz técnico lá em Franca. E ela às vezes fica até brava comigo, que ela fala que as amigas dela zoam ela, porque eu ligo. Onde você tá? Como você tá? Tá fazendo? Ela fala assim, pai, com quem que você tá? Não deixa ela ficar saindo lá da escola, do alojamento. E eu falo pra ela assim, Camila, não é desconfiança. É que a gente tem tanto medo dos nossos filhos se ferir lá fora, né? Que a gente fica assim... Eu falo pra ela que o amor de pai, né, o amor de mãe, é um amor que dói, né? Dói. Se não doer, não é amor. O amor dói. Porque ele faz sofrer. Atrás, né? É um amor assim. O amor faz sofrer. Mas como o amor faz sofrer? Sim.
Porque você sofre até a dor do outro, do amado. Porque se você não ama, você não tá nem aí com o outro. Não, você tá sofrendo, você tá com depressão, você tá doente, você tá chorando. Agora, se você ama, você sofre. Exato. Então Isso é de pai para filho. E amar quando é pequenininho é uma beleza. Amar quando tá adolescente é difícil. Vai tem embate, né? De repente começa a criar opiniões, mas aquele que a gente fala, irmão. Eu só tenho realmente a agradecer, né? Agradecer a Deus. Essa cidade que eu amo, Batatais, demais. Amo essa cidade que me deu tudo, deu minha família. Há pouco tempo atrás a gente conseguiu o tão sonhado casa própria. Ô, Glória. Então, eu não tenho que reclamar. Aprendizado a cada dia. Então, para quem começou, irmão Francisco, lá em São Paulo, dormindo dentro de cinema, já sozinho, sem os pais, isso com 7 anos de idade. 7 anos? 7 anos de idade. Meu Jesus. Dormindo na rua, longe dos pais, pedia na rua. Nunca roubei, nunca precisei, nunca quis, na realidade, não é precisar, nunca quis. Precisou, mas falei, não vou fazer. Não vou fazer. Então, para quem não tinha outro dia, hoje eu posso planejar. Vamos para Ribeirão domingo? Vamos, no final do ano, vamos para praia? Ou final do aniversário do meu neto, vamos fazer uma festinha para ele? Então, hoje eu consigo planejar. Quando eu tinha muito novo, morava na rua, não tinha planejado. A gente dormia com medo, ao léu, disponível para tudo o mal que tinha na rua. Uma época que ali em São Paulo temos aí os conhecidos massacres que tivemos de crianças nas ruas. Muito. Janeiro, estamos falando da década de 80, exatamente. Né? Então, assim, um momento de muito risco. Atenção, risco. E eu acho engraçado porque tem uma canção, não sei se você conhece, se não conhece, eu vou te passar para você. Eu estou usando e vou usá-la hoje à noite. Não sei se você conhece. Conheço. Me lembra pra casa. Eu adoro essa música. Gente, se você não conhece, você tem que conhecer. Eu tenho o clipe, inclusive. Padre Zezinho. A letra de Padre Zezinho gravada pelos cantores de Deus. As mulheres têm as vozes fantásticas. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Porque a campanha esse ano está falando de moradia. Então, quando se fala de me leva pra casa, quer dizer, me leva pra tua casa, porque eu não tenho casa. Eu tô aqui na rua, tô na calçada. É uma criança falando. E aí, eu acho muito interessante porque em determinado momento da música, um é para rir, quando ele diz assim, quando a gente pede comida, não é para comer, não. A gente pede para ter um pouco de atenção. Por tudo isso, eu não vou saber ali, eu só sei que ninguém come explicação. Por que ele fala ninguém come explicação? Porque geralmente quando alguém pede a comida, você quer explicação. Mas por que você está pedindo comida? Você não trabalha? Você não tem casa? Sim. Você começa a falar, não, meu filho, eu quero comer. Eu estou com fome. E a sua explicação não vai me sustentar. E é tão bonita essa música, ela começa com a frase, você sabe que é sentir-se um nada. E não ter com quem contar. Não ter com quem contar. Ela é muito, a letra dessa música, eu falo que ela é uma pregação em 3 minutos. Porque tem um trechinho que ele fala assim. Eu falo ele porque ele escreveu, compôs, mas quem canta são mulheres. Mas quando ele fala assim que ele não dorme à noite, porque ele tem medo de não acordar. Aí entra isso que o Marco falou. Ele ficava acordado à noite porque tinha medo. Que se ele dormisse, ele não acordasse. E no clipe que eu tenho, tem vários clipes dela, né? Mas no clipe que eu tenho, tem uma cena muito forte, muito pesada, que aparece uma criança morta na rua. Assim, ele é assim. Quando você vê aquilo ali, aí a gente vê quantas pessoas às vezes criticam a gente, fala, não sei o quê, etc. Porque vive no mundo da lua, você vive na bolha, né? Vive o quê? A gente fala assim. Parece que ela acha que não tem essas coisas. É um mundo que não é real, né? A gente fala assim, as pessoas precisam, como um todo, pisar um pouco mais na realidade do outro. Fala assim, nós sofremos muitas acusações, nós, enquanto eu falo assim, entidade, né? Enquanto missionários que somos. Eu já escutei outras. Imagina. Eu tava do lado Você tava junto. Tava junto. Não, e o pior de tudo é que é parte de uma autoridade. Isso me machuca mais ainda. Tem acesso à informação. Quer dizer, uma pessoa que tem autoridade, que tem um cargo, que tem uma função, não é um leigo, não é um leigo, não é um imberbe inexperiente, é uma pessoa com muitos quilômetros rodados. A pessoa falar o que ela falou em relação às pessoas que nós acolhemos. Porque é como se representa. Bom, você esteve lá, é tudo vagabundo. Tá dando comida pra esses vagabundos. Ai, gente, olha. E as pessoas não entendem que não se coloca na realidade do outro, né? Eu acho muito bonito nessa história que você trouxe, tudo isso que você está falando da tua história, que é uma história de superação.
Porque hoje a gente também vê, e assistente social adora fazer isso, justificar o meio social para justificar uma criminalidade. Claro que existe. Tá claro que existe. Mas nós não podemos condenar ninguém por uma condição social que ele vive ou viveu. Ou dizer que o Papa... É possível... O Papa Leão fala, né? Que é muito comum, você culpar o pobre pela pobreza dele. É pobre porque quer. Tá passando fome porque quer. E mostra então a culpa é dele, não é do sistema. Não é bem assim, não. Não é o sistema que é culpado, é ele. E aquilo que o Palinha trouxe, assim, ele passou para a situação, hoje tem essa situação de conseguir planejar, mas por quê? Mérito próprio? Sim, mas teve muita ajuda. Teve essas pessoas que estenderam. Se não fosse como ele citou, o Carlos Henrique, a Bernadette, a fundação, o se doutor não fosse o Arimateia. doutor Arimateia, e olha quantas mãos de pessoa teve, quantas pessoas precisaram se dar as mãos para hoje falar assim, olha aqui, hoje... Porque essas pessoas que estão nos ouvindo, claro que o Carlos já não está mais entre nós, né, mas as pessoas que estão ouvindo, vão falar assim, olha, eu falo quando a gente consegue observar alguém, fala assim, eu na minha vida eu consegui mudar aquela história, assim, a vida já valeu a pena. Você fez a diferença para aquela pessoa. Já você pode não fazer a diferença para o mundo inteiro, mas aquela pessoa... É isso que as pessoas precisariam entender. Porque é esse gesto, esse pequeno gesto do doutor Arimateia ter virado para você, ó, eu não vou te mandar para onde você está fazendo o curso, não. Ele viu alguma coisa que caberia e que hoje é o teu sustento. Se você não tivesse contato com a educadora lá atrás, talvez você não estaria na mídia hoje, né, como que você está, ter visto alguma coisa e falar assim, não, eu vou te colocar aqui. Talvez, com certeza, nem ele esperava o que ia virar. Mas olha assim, olha o que esse movimento, um movimento simples, né, trouxe hoje para a sua realidade. E o que eu digo, eu sou um privilegiado, irmão, porque hoje eu ando na cidade, vários funcionários da época, eu faço questão de parar de cumprimentá-los. E para mim, na época eu brincava, né? Você tem um pai, você tem uma mãe, eu tenho vários. Então, vários pais, várias mães, avós, tios lá de dentro. Então, vejo eles na rua, converso. Ô, Palinho, como é que você tá? Tudo bem? Joia. Então, eu prazeroso. Então, eles me verem também. Você vê no olhar deles. Deu certo, hein? Deu certo, valeu a pena. Nossa, valeu a pena. Eu passei tanta raiva com tanta... Mas valeu a pena. Inclusive raiva com você, Palinha, passei. Mas valeu a pena. Olha isso, olha que legal. Então eu fico... Porque isso a gente fala muito, né? A gente é tanto estresse, mas olha lá, aquilo lá valeu a pena. E eu levo isso pra vida, irmãos. Eu levo isso pra vida. Pode parecer pouco, eu insisto. Às vezes muitas crianças acompanham o nosso trabalho hoje. Muitas crianças. Eu adoro trabalhar com crianças e com idosos. Amo de paixão trabalhar com eles, dar atenção, conversar com eles. Eu vejo que eu já trabalhei muito tempo também em financeiras. Então eu tinha esse trato diretamente com os idosos. Então hoje eu vejo, já faz um tempo que eu parei de trabalhar com isso, mas eu vejo muitos às vezes na rua, paro, converso, como é que eles estão, como é que é assim. Então dou atenção. E criança para mim Então, a inocência. Eu dou muita atenção para eles, eu filmo eles, eu brinco com eles, eu chamo eles, eu trato porque a gente sabe da importância que é, às vezes, aquela fala, aquela atenção de alguém mais velho. Porque quando eu tinha a idade deles, eu sempre quis estar, às vezes, ouvir os mais velhos para aprender. Referência. Poxa, que legal, que é isso, aquilo. Quando eu jogava bola, eu queria sempre jogar com os mais velhos para aprender. Às vezes, não, na mesma idade, não quero jogar com os mais velhos. Apanhar, tomar uns cascudos, mas eu queria estar envolvido com eles. Mas falar nisso, o Bertinho Cuipado também, por exemplo, do Palinha você falou que mas você é São Paulino também? Não, eu já vim de São Paulo. Já veio de São Paulo. Já veio errado. Eu já vim. Irmão, eu já vim bicampeão de São Paulo. Bicampeão mundial na Libertadores. Já veio errado. E pouquíssimos sabem da minha questão de time, tá? Porque como eu trabalho com mídia social, então... poucos sabem. Então, a gente tem que preservar. Tem que preservar. Então, esse podcast indo pro ar, muitos... Palinha, que time você torce? Palinha, que time você torce? Adivinha. Corintiano. Parabéns, acertou. Palinha, que time você torce? Palmeiras. Parabéns, você acertou. Então... Vai ir agora com todo mundo. Aí você já estragou. O irmão Francisco Não estragou. Agora, deixa eu perguntar.
Você jogava bola. Joguei bola. Futsal, eu joguei. Lembra que na Secretaria de Esportes, nos anos 90, tinha o Brecha. Sim, Secretário de Esportes. Brecha, secretário de Esportes. A pasta esportiva nos anos 90 não tenho o que reclamar. Eu lembro dos Tinha Faustino muito, correndo, muito. Faustino, atletismo. Atletismo, Nossa. o Alex Ferreira, O Alex. que era também do convívio, era da FEBEM, também foi um grande atleta a nível nacional. Os Faustino, nem digo, Não, eu nem falo, se né? fale. Então, assim, por quê? Eu disputei futsal até os 21 anos. Se Batatais fosse como era Orlândia, que era um celeiro de Tinha futsal, né? patrocínio também. A gente provavelmente tinha se profissionalizado no futsal, porque a gente até jogava direitinho. Mas aí eu disputei realmente só a idade de jogos regionais, 21 anos, aí eu parei de jogar. Mas você chegou a mudar pro futebol? Não, você ficou... Não, eu sempre fui futsal. Aí Sempre foi futebol futsal. eu só brinquei de rachinha. Mas futsal a gente chegou a disputar campeonatos sérios a nível de estadual. Vocês estão falando, não é da minha seara de conhecimento, tudo, mas eu lembro nos anos 90, né, que sou de 83, a gente tem a mesma idade, sim. o irmão Francisco, que é ancião, mas, Pré-conciliar. mas assim, a gente tinha muitas oficinas. Eu lembro que tinha lá no Marinheirão, eu treinei basquete lá há muito tempo, e era todo dia, que era segunda e quarta era um grupo de idade, terça e quinta era outro Sim. grupo, tinha vôlei, tinha handball, tinha Não, mas, futebol. eu não sei, porque hoje nós, não onde tem nós mais. perdemos tudo isso. Hoje não tem eu mais. sempre cobro muito isso pelo seguinte. Não sei se você vai lembrar, Palinha. Não vai, porque você era muito moleque também, né? Mas vamos lá. Tinha isso no esporte. O Brecha, fantástico. Um trabalho assim, de Nossa, inveja. Porque olha quantos anos nós estamos falando. E lembra dele. Né? Eu tô dizendo. Lembrando dele. Então, ou seja, isso que o Marco tá falando, seja lá o basquete, natação, futsal, atletismo. Judô, eu fui judô com o Ricardo. E tinha isso no esporte. E tinha também na Secretaria de Assistência Social. Gente, a Secretaria de Assistência Social, ela tinha pendurado nela mais de 1.000 crianças e adolescentes. Era mais de 1.000 que tinha o Criança Esperança. Criança Sim, Esperança. Depois lembro. eu batizei como cidadão da manhã dividindo dos 14 anos pra frente, porque aí já podia E tinha fazer os guardinha, estágios. né? Exato, né? Criança Esperança. Então, nós fizemos uma escola de samba. Eu sou doido. Não, que o senhor deu Lembra, é doido. lembra, O senhor é doido, também. eu sei e tenho certeza. Lembro também. Fina Flor do Samba. Exato, lembro. Nós fizemos, pedimos, a Mel já morreu, que era do acadêmico, pedimos para ela os instrumentos emprestados. Lembro. Pra poder descer a escola. A Neuza do Coisa, juntamos o pessoal, a Conceição e fantasia, e nós compramos as coisas, fizemos até carro alegórico. Lembro, eu lembro. Tinha até carro alegórico. E nós jogamos 400 crianças e adolescentes na avenida. Você vê uma escola, 400 integrantes, coisa de doido. Né? Mas eu falo assim. Tinha o Júlio, com o basquete. Júlio, professor Júlio do basquete. Não, eu tô falando assim, a gente tinha, o Júlio ainda ele veio um pouquinho depois O Júlio é ainda depois. de mim, né? Porque aí já era o basquete ali atrás onde que é o lar da infância. E lá da infância. Mas eu lembro que lá na Lembra da Sirene? Que era do A futsal? Sirene? fiz da aula ali no Antônio Augusto, com a Nossa, professora Sirene. nossa. Futsal. Igual a Andréia, que a gente tá falando que é a esposa Sim. do Dr. Ricardo. Eu conheci ela porque ela treinava basquete. Isso. Com a Tereza. Exato. E ela daquele tamanho jogava no feminino. Eu lembro que tinha o treino feminino, depois tinha o Depois o masculino. masculino. Nós, como somos tudo da mesma idade, então eu lembro dela. Eu lutava, também fazia judô com o Ricardo. E eu falei assim: tinha tudo os interbairros. Os interbarros. Os Era interbairros. uma E os interbairros. Os interescolares. Que Os eram interbairros não era só futebol. Não. Tinha tudo. Era handball, era judô, era vôlei, era basquete, tinha dama. baralho. E de repente parou, né? Isso não tem mais hoje, assim. Eu saiba. Na proporção. Não, na proporção nem chega Nem perto. compara. Nem se compara. E a cidade dobrou quase o tamanho. Dobrou, nem se compara. Porque eu falo assim, dobrou o tamanho. Assim, Gente, era gostoso Pode demais, parecer que a população não tenha crescido muito, apesar que cresceu. Né? Mas porque isso é um fenômeno mundial que está diminuindo aí a população por causa da taxa de natalidade que baixou muito. Mas, por exemplo, eu lembro que quando eu cheguei aqui em Batatais, aqui onde nós estamos, se eu pegar esse desse lado aqui, não tinha absolutamente nada, não existia isso aqui, era pasto. A cidade acabava no Santa Rita. Ali, Vila Pra lá Lopes, era no ali. Santa Rita, Vila Lopes. Acabava ali a cidade. E aqui, Não tinha alvorada, não tinha nada. e aqui o Altino Pinto, Arantes nada. era o limite. Era o limite. Então, quer dizer, a cidade ela fez assim, bum. Só que, infelizmente, parece que tantas iniciativas foram parando, foram ficando, né? Isso é muito triste. Mas aí você parou o futsal. Sim.
E aí você foi fazer o que E da aí, vida, compadre? Só um pouquinho voltando, na educadora você entrou e qual que foi o que você fez ali? Que para quem está nos assistindo que às vezes não sabe, né, que tem pessoas da cidade. Mas a educadora é uma emissora que nós temos aqui, Isso, rádio, emissora de TV. TV e de rádio. Exato. Né? E lá você começou, você chegou a apresentar programas, como foi? Cheguei, entrei lá em 97, fiquei, eu acho, 2 meses na recepção. Chegava, trabalhava, chegava e sentava lá, irmãos. Entendeu? Tava, recado. e aí, gente? E Quer fazer aí? alguma coisa? Parece que o Carlos Henrique tava fazendo. Não, vamos ver a paciência desse Pensava, rapaz, vamos ver. E aceitando, de repente, falou, vem cá. Comecei a trabalhar como pastinha. E tinha as propagandas, e aí eu tinha que passar nas empresas para receber. Então já comecei a ter essa responsabilidade. Então andava com o dinheiro o dia inteiro, ia recebia, entregava nota, recibo e tal. Pronto, fiquei já um bom tempo. Depois começaram a me ensinar, O Kiko começou a me ensinar técnica de gravação. Então, trabalhava com os MDs, com os disquetes, com os cartuchos, e assim, faz isso, faz assado. Aprendi. Aí fomos tendo tecnologia. E aí chegou uma época que o Carlos antigamente fazia o programa dele ao vivo, né? O Educador Arquivo, se eu lembrava, fazia ao vivo. Uhum. Aí ele passou a fazer gravado. E aí, como eu já estava como técnico, como sonoplasta, eu já fazia propaganda, editava, montava, recortava. Eu estava craque. E aí, eu passei a gravar o Carlos Henrique nos arquivos. Então, o programa dele... Aí você gravava, então. Não era como ao vivo. se for... Exato. Como se fosse ao vivo. Exato. Subia a música, desce música, colocava vinheta, tirava vinheta, colocava cartucho, colocava MD como se fosse ao vivo. Anos... Ele ia falar 70. Ele gostava, colocava um eco. Anos... Já via pro olhar. Aí já abria a câmera de eco, 70. Daqueles efeitos que tinham lá, a gente que criava ali na hora ao vivo. Então, eu vou pegando esse macete. Então, a questão minha foi a questão técnica. E como eu pulei para a questão esportiva? O Valdir Mazarão, saudoso, é quem acompanhava o Batatais Futebol Clube. Isso. E aí, tô cansado. Começou a cansar, tô cansado. Alexandre, você não quer fazer? Você não quer narrar? Nossa, vamos narrar? Já de cara? Cara, assim, um novo, voz de taquara, sem experiência nenhuma na situação. Vamos. Aí tinha alguns torneios em Salles Oliveira, comecei a ir a narrar. E aí comecei a narrar em 2003 para 2004, comecei a narrar. 2003 para 2004. Começou a narrar e foi levando, comecei a ter esse acesso com a comunicação de TV. Só que o meu sonho, eu sempre quis ser locutor, irmão, de rádio, FM. Você queria ser locutor? Eu queria ser locutor. Então, comecei a gravar algumas propagandas, algumas coisas e tal. Eu queria... E, infelizmente, eu não tive, dentro da educadora, essa sequência como locutor. Mas na TV, fui apresentador, fui narrador, fui repórter. Na rádio, aqueles flashes que tinham, entrevistar artistas, e nas lojas fazia. Eu que fazia tudo. Ia pra rua, andava o dia inteiro na rua, fazia, estamos aqui com o irmão Francisco, vai ter uma grande ação aqui, da casa da comunidade, e tal, como vai ser? Eu que fazia essas entrevistas, os externos, na rádio, eu que fazia tudo. Tudo. Então tinha essa responsabilidade também de fazer. E dentro da televisão, as narrações, a apresentação de programa que começou gravado, depois a gente começou ao vivo. Então, por isso essa expertise com ao vivo. Então, a gente precisa fazer aqui 5 horas de programa, a gente vai arrumar assunto. Vai seguindo. Vai seguindo. Não vai faltar. E em 2000, quando eu saí da rádio, e aí como eu tinha a experiência, não tinha o diploma. Aí eu fiz o curso de comunicação do Senac, 2 anos para ter o diploma como comunicador. Então, eu sou comunicador formado pelo curso técnico do Senac, muito feliz. E aí começou a era digital. Já lá atrás, irmão, quando... Foi um desafio, né? Foi um grande desafio. Tá vendo analógico, agora foi um grande desafio. Já lá atrás, hoje que é a educadora, hoje tudo digitalizado, com isso, lá atrás, já nos primeiros jogos do Batatais, quando começou a ter fase boa, 2006, 2007, já tinha os canais do YouTube. Uhum. E lá nessa época, lá atrás, eu já fazia cortes para colocar no YouTube. Só que aí eu tinha que colocar na minha página pessoal. E porque a educadora não tinha ainda partido para isso, achava que não era legal e tal. Lógico, aquela trava de início de tecnologia. Já com medo do novo. Medo do novo. Mas a gente já fazia isso lá, já tinha a situação de colocar uns cortes. Então, se pesquisar no YouTube lá, Palinha Narrador, você vai achar coisa lá minha de narrando Batatais 2007, 2008, vai ter algumas coisas lá. E a voz daquele, gente, narrando. vai ter produto nosso lá. E aí... surgiu a era
Saí de lá em 2010, trabalhei com crédito consignado há uns 8 anos. Mas aí você trabalhava para uma instituição financeira. Trabalhava isso, para uma instituição financeira. Aí eu saí da educadora, trabalhei uns 8 meses no Posto São Paulo como frentista. E aí, como a gente diz, irmão, não é mérito meu, não. É que se fala da necessidade. Estava numa emissora de TV, a única da cidade, a maior emissora de rádio da cidade. Todo mundo conhecia. Aonde eu ia, todo mundo me conhecia. Saí da rádio e fui trabalhar como frentista. Que vergonha que tem nisso? Nenhuma. Só que algumas pessoas poderiam encarar isso como um demérito. Tem gente que acha que... Né? Como um demérito. Nossa, você tá aqui, que é isso? Não, mas trabalhar é preciso. Isso é necessário, às vezes, até para uma tomada de ar, né? Você fica... Eu falo porque eu vivenciei isso também na minha vida profissional. Muito jovem, trabalhando sempre em escritório, sempre em ambiente fechado. De repente eu peguei e saí e fui trabalhar em usinagem. Eu lembro que você foi. Aí eu... É claro que eu não gostei, preferi voltar pro escritório. Mas assim, é por causa que às vezes, principalmente no começo da vida profissional, né? Você tá ali, você tá tão estagnado, você fala, gente, eu não aguento mais. Você começa a ficar assim, eu preciso ver outra coisa. E aí a gente dá aquela respirada e depois a gente começa a se encontrar novamente. Exato. Né? Então eu fiquei trabalhando 8 meses, depois eu comecei a trabalhar com uma instituição financeira, que também se trata com o público, né, irmão? Eu gosto disso, né? Tá em contato. Tá em contato, tá resolvendo o problema, tá conversando, tá ouvindo o problema. Mas se eu chamasse um Palinha, nós ia fazer uma dupla. Quando teve a... Palinho e paiol. Palinha e paiol. Pode ser. Mas quando teve a pandemia, o pessoal tinha aquelas piadas do catavéia, não sei o que e tal, né? Não, mas por que eu tô falando isso? Porque eu falo assim, ele falando que ele fazia isso com os idosos, etc. E, tal. E a gente vê esse escândalo que nós temos agora com os idosos. Eu falo assim, gente, dá vontade de pegar um chicote. Do consignado. Do consignado. Porque você falou consignado, eu lembrei. Né? Porque eu falo porque a gente trabalha com eles. Você trabalhou com eles. E você viu que começaram. Eles se entregam, eles confiam. Como você falou criança, eu falei criança e inocência. O idoso também. Quantas e quantas vezes, às vezes, eu tô ali, a pessoa assim, você não saca pra mim aqui, porque eu não tô sabendo mexer, moço. Eu falo pra ela, eu vou sacar pra sua moça, não faz isso com ninguém, mas não, viu? Porque é perigoso. A pessoa, ela tem a inocência dela acreditar. E aí a pessoa vai dar um golpe. Isso foi Isso aí pra mim, eu falo assim, minha mãe dizia assim, levantar, descer a calça e bater na bunda pelada. Porque, pelo amor de Deus. Porque, como a gente... bater com um gato morto até o gato miar. igual Até o gato miar. Ó, tô falando, falar por isso, não tô falando que vou pegar gato pra matar. É só uma piada. Aí tá problema. Ele vai bater na sua porta. É só um ditado. Então, irmão, é assim, esse convívio com o público, né? Então, e aí com a internet, e eu sou também esse acesso ao público, porque onde fui parar com organização de eventos esportivos e tá nisso. Eu sou árbitro de futebol amador desde 2005. Então, mas aí não é futebol, Sazão. Por isso que eu perguntei aquela hora do futebol. Você é árbitro de futebol. De futebol, árbitro de futebol. Já apanhou muito? Já, também nos encontramos. Eu tava falando pra ele aqui. O árbitro que falar. Depende do que é o apanhar. Que não apanhou? Se começar a colocar categorias, vai ter alguns que não chegaram até aquele nível, entendeu? Mas aquele empurrão, aquele biquinho na canela, aquele dedo no teu peito, aquele negocinho, aquele tapa no cartão, aquele cutucão. Mas mas é mais difícil. Mas futebol amador eu acho que é mais. O amador é né? mais difícil, não é? Eu acredito que o profissional. O quê? O amador eu acho que é mais difícil. Mais difícil o quê? Se é? Sim. Eu acho que é mais difícil. Muito o pessoal mais... fala da varziano. Não, o que acontece assim, irmão. Daí quando você vai pro barraco, você é torcida. Vou ter que passar por ali. Vou ter que passar, então. Vou ter que passar no meio da torcida. Desde 2005, eu sou árbitro amador. Mas me realizei dentro do arbitragem amador. Fiz várias. Qual essa paixão? Esporte, futebol. De você assistir? Assistindo. Aí eu jogava no Rachinha, lá no Santo Antônio. Sim. Tinha lá que a turma que antiga, jogava até hoje. Tá lá até hoje. Aí eu jogava minha bolinha, e faltava árbitro. Aí eu ia apitar. Faltava árbitro, eu ia apitar. Eu gostei disso aqui, hein? Aí peguei gosto, comecei a ir, apitar. Eu falei pra ele, mas daí que você... Não, gostei de... Pelo menos aqui eu mando um pouco, porque lá em casa a mulher não deixa. jeito. Então aqui eu vou mandar um pouco. Desse jeito. Nós fizemos, acho que uma das primeiras. Eu tava falando pra ele, foi o primeiro, né? Assim, e aí eu dou risada porque... A segunda foi mais entrevista ou que menos nós fizemos. ele pegou gosto porque não tinha quem apitasse, chamava ele pra apitar. E aí ele falou, eu nem sabia, eu vejo na televisão, eu vou apitar aqui. E gostou, né, Marcos? O padre Gabriel Balan tava falando pra ele aqui fora do ar que é árbitro, aí ele é pela Federação Paulista. Que legal.
Ele apita alguns campeonatos assim. Só que como ele é padre, né? Igual Sim. assim, as grandes coisas é de domingo, tudo, e aí ele sempre tem compromisso. Mas eu penso assim, qual que foi, pensando nessa questão de árbitro, a situação mais inusitada que você encontrou e o mais perigoso? Nossa, agora eu me lasquei, agora eu vou ter que... Assim, fora a questão que quando a gente fala agressão, irmão, é assim, lógico, eu já fui. Verbal. Verbal, isso é É padrão. padrão, é comum. Elogiaram bastante sua mãe. Já também, bastante, bastante. Hoje, como eu tô em fase de encerrar para focar em outras coisas na carreira, então hoje eu apito bem menos. Só que hoje há um respeito por aquilo que a gente fez durante a carreira. Construir uma história. Uma história. Então, assim, mas infelizmente é ainda comum esse tipo de atitudes dentro do futebol O amador. jogador testa árbitro. Testa. Pra ver como é Mas que não é só né? do amador, não. A gente tá cansado de ver isso. Até- Não, até não, o não. profissional- Ele testa pra ver. Só que no profissional o que acontece? Tem um receio maior, porque vai Muito ficar, câmera, muita vai ficar câmera. sem salário, vai pegar jogos de suspensão, tem muita gente vendo. Gente, mas olha o E que aí, aconteceu. mesmo assim ainda acontece. Gente, olha o que aconteceu na final do Mineiro. Coisa feia. Deus. Que Aquele era goleiro aquilo? fez. Ainda bem que. Assim, ainda bem, vai. Mas menos que não foi pra cima do árbitro, né? Foi entre eles. é, assim, foi resolveu. também, o árbitro pegou e Viu? deu livre. Vou ficar aqui Mas eu nada. acho assim, é o que o árbitro tem que fazer. Se Não é tem com ele o que confusão, fazer, não há o que fazer. É, numa situação dessa, não tem que Não há fazer. o que fazer. Se o que ele tentou, falou, não vai dar. Ele Deixa. fez assim. Não, na hora que eu tava vendo 15, eu falei... Não. Ah, você vai Então, apanhar. se fizer dentro merda. como árbitro, pode o que o senhor imaginar, já aconteceu. Para não dizer exemplos. Aham. Você imagina, já aconteceu já. Eu vou te contar uma história. Já. Eu vou te contar Arma de fogo, arma branca, mas- já ameaçaram. Já ameaçaram, mas aí a gente. Vixe, Maria. Por isso que no futebol eu sou aquele que fica na churrasqueira esquentando espetinho. Não, é. a melhor parte. Todo mundo gosta, aquele que gela a cerveja. Ô, Palinha, eu vou falar o milagre. Vamos ver se é distante. O jogo, pessoal. Ele olha pra mim, Foi que ele daqui sabe de que eu vou Batatais, reprovar. né? E foi jogar na cidade aqui, pra essas bandas aqui, assim, subindo pra Minas, né? E eu sei que na hora lá surgiu uma encrenca lá, porque o cara chegava junto mesmo, né? E o juiz pegou e deu um cartão amarelo. Depois foi de novo o juiz deu vermelho, né? Ele tomou o cartão. Tava no juiz. Não, isso acontece direto. Não vou falar o que ele falou pro juiz fazer com o cartão. Mas isso já falou assim: sai você, porque eu não saio daqui. Aí virou aquele ângulo de caroço, aí chamaram a polícia. Aí a polícia entrou. Aí a polícia conhecia. Tá bom, meu amigo, ajuda Aí a nós aí. Não, a polícia foi no juiz. Eu acho melhor o senhor sair, deixa ele. Meu sério. Deus, nem a polícia. A polícia falou: acho que é melhor que Encerra o jogo. o senhor encerra o jogo, você não expulsa ele, não, Não. porque vai dar problema. Não. Porque nós conhecemos. Não, é melhor. E Acontece. É uma história que eu falei assim, o dia que me contaram isso, eu dei tanta risada, mas tanta risada, Acontece, porque irmão. eu já vi muito trabalhando no policiamento. Sim. E aí, quando você tem que entender, e o pessoal critica, que às vezes a polícia chega já com a borracha, aí o pessoal, mas você quer que chega como? Por favor, já Por favor, tô. O amigo já gentileza. tá ali sendo acuado. Tô jogando coisa pra cima, assim, arrancando o esporte- cadeira. O esporte, pra quem gosta, na hora que você tá disputando, e não tem que... Ah, não tá valendo nada. Não tem Você isso. nunca jogou com o irmão basquete com o irmão Francisco, né? Não. Vamos jogar um dia. Ei, Vamos marcar irmão. um dia. Gente, faz muito tempo que nós não joga, né? Mas a gente agora jogava- só for a bola. Nós jogávamos toda semana. O Jandim chegou a ter umas oportunidades de jogar com a gente. O irmão Francisco, ele fica bravo. Mas bravo quando ele tá comendo. E quando ele tá perdendo. Aí eu tirava sarro dele. não gosto de cara. perder, gente. E o pessoal colocava como. Só que nós também não era bobo, nós jogávamos com os meninos da comunidade. Sim. Que não tem a menor noção de basquete. Então quem tinha noção era eu e ele. Não, depois tinha uns. Depois foram melhorando. E assim, a gente combinava que nós falarmos que é falta. Só que eu não podia falar que ele dava falta, nem eu que eu dava falta. Porque nós começávamos a brigar. Porque quando a gente tá jogando, quem gosta, você acaba tendo uma adrenalina ali. Eu acho assim, é a disputa, seja qual for. É. Pode ser futebol de salão, pode ser basquete, pode ser vôlei, pode ser futebol de campo. Pode ser palito. Pode ser baralho. Você não quer perder. Não quer. E aí, não tem naquela jeito. naquela hora da emoção, que nem a gente falou Sangue do ferve. final do Mineiro, Sim. né? Cara, quando você pensa assim, gente, os goleiros, vou falar dos goleiros. De um lado tava o Cássio, do outro tava o Ederson. Everson. É o que era fez do a Palmeiras. besteira. Não, que é os o dois. Ederson. Você fala assim, velho, são caras extremamente experientes. Experiências.
quantos anos, quantos títulos mundiais, goleiros de seleção. E depois eu fico pensando, depois que passou isso, que acalma, eu vi a entrevista do Cássio, você vê ele falando com vergonha. Então, Porque o cara, ele falou, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Que aí passa pela cabeça. Eu não lembro que jogador falou assim, a gente começa a pensar, teve crianças que estavam vendo, entendeu? Então, coisa assim. Mas na hora, isso no profissional. Agora eu fico imaginando no amador. Então, mas eu ainda penso, Marco, diante disso que você fala, eu não sei se foi na Itatiaia ou onde que eu tava vendo um comentário, porque depois eu fiquei procurando, né? Porque, por incrível que pareça, eu estava assistindo o jogo naquela hora. Você tá assistindo, você viu Estava tudo ao assistindo. vivo ali. Eu vi ao vivo, eu vi na hora que aconteceu. Eu fiquei horrorizado, porque eu falei assim, eu culpo quem começou. E pra mim, quem começou foi o goleiro do Atlético. Foi. Porque o que ele fez... Foi. Tudo bem que o jogador Aí ele pôr a tem carreira- contato Não, e tal, etc. Se foi falta, o juiz deu falta, acabou Sim. tal. Agora, o que ele fez, quando ele parte pra cima, que ele coloca o joelho em cima, começou a o cara caído, deitado no chão. Aí, quer dizer, aí, a partir dali... ele perde a aí cabeça. perdeu Aí não, aí já começou era. a cabeça. Aí, quando você vira uma coisa generalizada, você não sabe quem tá batendo, quem tá apanhando, você leva Eu acho pelas engraçado. costas. Em toda briga de futebol, é que dois começam. Aí sempre o primeiro que chega, ele chega pra apertar. E aí Pode ver. apanha. Aí ele fala assim, não, mano, na hora que ele fala, não, já veio o outro, já o pau aí, já... Eu falei que era, depois eu vi, né? É Tatiaia mesmo, né? Ei, Da Tatiana. BH. Isso, de BH. Eu isso. falo porque ele falou duas coisas no comentário dele que me chamou muita atenção. A primeira delas foi assim: agora eu sei por que não chamaram mais o Elvis pra a seleção brasileira. Agora ele mostrou por que ele não merece. Não, o cara falou. Não, tá, O cara falou, mas... Não, tô dizendo, o cara falou. Sim, sim, eu não entro no mérito se ele merece ou não É, merece. sim. Né? O Hugo tá lá, tá. O Hugo já foi convocado. Mas já não foi de Não, novo. foi convocado, o Alisson saiu e ele entrou. Ah, é? Nós rezamos bastante. Aí depois, ele falou isso, que eu concordei, porque foi ele que deu início na Foi. E uma outra coisa que foi interessante, porque o Atlético Mineiro, ele tem um jogador que ele é famoso, né? É o Hulk. Ele é o tipo Felipe Melo. Ah, o tá. Lianco. Isso, o Lianco, ele mesmo. E o ano passado ele já deu uma confusão. Meu Deus, o Lianco. E aí ele não tava na confusão. Aí ele entrou, ele veio, não sei de onde que ele tava, se ele tava no banco, se ele tava lá atrás, enfim. E aí disse que a hora que ele chegou, disse que ele foi fazer isso que você falou. Só que disse que a hora que os jogadores do Cruzeiro viram que era o Lianco, falou, agora... por causa Aí que começou é a tudo de fama. novo. Porque ele é chato, Por ele causa vai dele. descontar. Porque os caras falaram, não, vou descontar. É a fama. também. Porque tem jogador que tem fama, que é igual assim. Eu sou corintiano, irmão, você também é. Quando você fala de Felipe Melo, você nossa, Deus que me perdoe. Mas se o Felipe Melo tivesse jogado no Corinthians, ele tinha uma estátua lá na entrada do Itaquera. Ele tinha uma estátua. Porque aquilo lá, time tem perfil, né? E o perfil do Felipe Melo é o perfil do Corinthians. Sangue, raça. E eu, assim, não conheço, jamais, mesmo se for. Mas eu penso que um jogador desse também vai falar assim, velho, eu devia ter jogado ali, porque ali ia ser um negócio. Né? Mas é o que você falou do Leão, que na hora que ele chegou pra perder. Não, se ele chegou, ele Agora aproveito. Mas eu vejo muito em cima dessa situação, irmão, até o senhor como mais experiente, nós não vemos também hoje muitos atletas com um falso moralismo? Porque assim, eles Essa pregam... hipocrisia, né? É hipocrisia, porque eles pregam ali, nós temos uma psicóloga que mexe com o nosso mental, nós estamos com isso aqui, nós estamos fazendo com tratamento assim, mas no fundo somos seres humanos. Não deixa de ser. Às vezes eles passam uma imagem de uma perfeição Que não é. que não é. E nós vimos isso. Então, é normal e não é normal. Então, eles pregam, às vezes, uma situação que nunca aquilo ali vai acontecer. E a gente sabe, por ser seres humanos, às vezes vamos sair da nossa lajotinha e vai acontecer aquele tipo de situação. Então, eu acho que eles tinham que ser um pouco mais verdadeiros. Às vezes pregam, diga não à violência. E dentro do campo, eles fazendo aquele tipo de situação. Mas você falou, não, a violência. Eu acho bonito, por exemplo, nós tivemos agora aquele escândalo na África lá que a própria federação africana Deu o troféu, tirou o troféu. ela tirou para dar para o Marrocos. E aí o outro time falou que não vai O entregar. Senegal falou que não vai entregar. Não vai entregar, não sei o que. E multou em 1 milhão. E disse que 300, desse 1 milhão, 300, ou seja, 30% desse valor, vai ser para campanhas contra a violência, contra as questões de racismo, não sei o que, etc. E aí você pergunta, quando você falou dessa hipocrisia, o porquê? Aí você fala, gente, mas não é possível que a gente tenha isso, uma pessoa imitar macaco. Você tá com problema na cabeça, meu filho? Né? Aí fala, não, porque... Aí entra com a faixinha. Você entendeu? Não, a violência. Não, Não, e a gente fala, falando do Eu não Brasil, tô- né, da que você sociedade, falou. você falou assim de hipocrisia. Nós estamos num país onde todo mal que eu vejo que nós temos é diante da falta de verdade. Né? Mas aí não da é o mentira. Brasil, eu acho que... Não, hoje não tá, globalizou. Mas é. tá pensando a nível A nível do Brasil, sim, de mas Brasil. globalizou isso. E uma cena que fica, você como São Paulino,
Eu falando de novo, não pode ficar falando. Mas Não atuante, tá? Não atuante. Mas eu vejo uma cena que ficou gravada na minha cabeça e como que uma pessoa no esporte, muitas vezes bem intencionada e com caráter, ele demonstra esse caráter no momento do jogo, depois é crucificado, que é a cena que não sai da minha cabeça do Rodrigo Caio, num jogo com o Corinthians, Lembro. que saiu um gol do... Ele tava no São Paulo, nessa que ele época. estava no São Paulo. Não era do Flamengo. E ele... Eu acho que Acusa uma falta, né? ele acusa uma falta que ele teria feito. Ou foi o contrário, ele fez uma falta, o juiz expulsou o jogador do Corinthians Ele falou, não, por não, simulação. quem foi? Aí ele chegou e falou assim: não, eu fiz a falta mesmo. Foi uma falta fora da área. Isso foi a pá de cal dele no São Paulo. Foi. Depois disso, ele não conseguiu mais jogar no time. É porque ele foi honesto. Porque ele foi honesto. E é aquilo que você falou, é uma hipocrisia, né, tanto do jogador quanto da sociedade. E aqui eu não tô falando que tem que ser desonesto, tem que ser honesto. Eu adoro aquele programa Resenha do ESPN. Eu assisto aquilo lá e minha esposa e minha filha ficam com raiva porque elas não têm a menor ideia do que está acontecendo. Eu lembro que teve não sei se era o Marcelo Oliveira, que era um técnico, né? Ele estava falando que ele estava num time uma vez e tinha um jogador evangélico no time. E ele falou assim: o cara lá bate falta bem. Então, se sair falta, monta a barreira, vocês vão dando um passo para frente. Mas, professor, isso não é contra as regras? Não. Vai dando um passo para professor, mas isso é contra as regras. Não, mas vocês vão chegar para... Mas, professor, isso não é errado. Então você não vai dar barreira. Os outros vão dar barreira. Você tá fora da barreira. Então, tipo assim, todo mundo quer, e com o árbitro é isso, né? Que todo mundo quer que o árbitro faça um bom espetáculo, ajude no espetáculo. Mas ninguém ajuda. Mas ninguém ajuda. O acerto do árbitro é sempre meu time. Esse é o acerto do árbitro. Quando ele dá pro meu time, ele acertou. Pode ser o lance mais escandaloso que for. Foi pro outro lado, ele errou. Então, mesmo ele errando pro meu lado, ele acertou. Mas. Você já tá pendurando a chuteira que ele falou, né? De árbitro, pendurando a pendurando o apito, né? Eu ouvi também agora, eu não sei se até que ponto vai, mas eu sei que pela CBF, né? Vamos profissionalizar. Aliás, já teve a proposta. até eu vi lá, parece que é R$22 mil por mês. Os de primeira. Até as prateleiras, né? Que eles falam. Primeira prateleira, segunda prateleira. Tem uns da primeira prateleira que se eu pudesse, eu tirava. Mas aí tá com o escudo da FIFA lá, não pode, né? Tem uns que foi aquele escudo, eu falo, gente, como é que esse cara conseguiu esse escudo? Mas, irmão, eu tenho uma opinião referente a isso. Profissionalizar. Eu concordo, em parte, no sentido do jeito que tava também, a pessoa... Então, se hoje há uma cobrança em cima da arbitragem, vai vir mais pesado. Ponto. E daqui a um tempo, esses 22 mil vai estar pouco pro árbitro, tá? Não. Porque o que acontece? Ele vai querer fazer os bicos, vai querer fazer outros negócios, e não vai poder, porque ele tá ali profissionalizado, à disposição. Esses jogos que, no final de ano, às vezes os árbitros vêm fazer em campeonatos de município, que ele ganha ali seu set, não vai poder fazer mais. Tem os prós e os contras. Tem os prós e os contras. Eu acredito que a questão do profissionalizar joga-se muito em cima dessa situação. Existem grandes ligas mundial, onde a arbitragem ela não é, profissionalizado, mas ela é tratado como profissional. Para mim, a culpa é maior de quem comanda do que propriamente dos árbitros. Eu vejo nessa situação. Quem hoje tem a canetada, tem isso, infelizmente. Vamos pegar um exemplo, ver se você entende. A árbitra que apitou o jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Sim. Correto? Na minha concepção, se você for pensar, irmão, a gente fala, tem corrupção em tudo quanto é lugar. Quem me diga que o VAR não chamou ela para marcar aquele pênalti, porque é mulher. Ou porque ela tá em ascensão. Ela, digo o árbitro, tá? Esquece a questão de gênio. Esquece isso. Esse árbitro tá subindo, hein? Eu tô aqui na cadeirinha ainda. Deixa ela. Ela que vai se ferrar mesmo. Tem muita essa situação. Então, a questão acho que... E também entendo e compreendo, irmão, que tudo que é buscando melhoria, a gente tem que dar um voto de confiança. Não adianta eu chegar aqui e começar a descer a lenha, vai profissionalizar, que vai ficar pior, que esse, aquilo. Vale um voto de confiança. Vale um voto de confiança. A primeiro momento, quando disseram que... porque, coitado do árbitro, ele tem que viajar, tem que não sei o que, assim eu não posso porque eu tô trabalhando, dou aula, porque eu tenho... Então, talvez... Ele vai ter uma segurança. Se tivesse uma segurança... Ele vai ter uma segurança financeira. Tempo de se preparar melhor. Vai. Porque, gente, o árbitro não só... Apesar que o futebol não muda tanto regra, né? Como o vôlei. Mas ele tem que estudar. Tem.
Que aquilo que ele tem que estudar. Eu penso comigo, eu não sei se vocês fazem isso. O árbitro tem que estudar o jogador, não tem? Porque o jogador estuda os árbitros. Claro. Ó, esse árbitro é assim, não fala isso. No amador é assim, irmão Agora eu Francisco. penso assim, o árbitro ele estuda com o jogador para saber como é cada um. Exato. Então isso mantém. Outra coisa, preparação física. Ele tem que ter preparo Tem que físico. dar. Psicológico, uma série de coisas. Então, né? Porque você imagina que quando ele entra em campo, ele já do jeito que é e tal, quer dizer, se ele não tiver psicologicamente preparado, ele vai se deixar Vai se deixar influenciar. por aquela torcida. E aí acaba afetando os outros pilares. Então, ele sendo influenciado mentalmente, a parte física dele vai cair e a parte cair. técnica dele vai cair. Vai cair. Então, se ele não tiver um mental bem, aí, igual são 3 pilares: é o técnico, o físico e o mental. Se esses não andarem em conjunto, um vai atrapalhar. Ele pode ser um excelente árbitro tecnicamente, mas se não estiver bem fisicamente, Não dá ele conta vai de- errar uma interpretação de um lance onde ele tinha que estar e não tá. Se ele não tiver legal, tecnicamente conhecedor de regra, não adianta nada ele ter um mental legal e um físico legal. Na hora de aplicar, ele não sabe o que aplicar. Então, ele tem que andar com esses pilares bem bacana. E eu nunca vi algo assim, irmão Francisco. Se eu pegar para ler o dia inteiro, eu vou ficar melhor em leitura. Então, se os árbitros passarem a se dedicar mais, eles vão melhorar. Eu acho Essa que questão vai- do profissionalismo é isso. vai. É uma maior dedicação para eles, uma segurança financeira e vão melhorar. De início, as reclamações vão continuar. Isso não é de praxe, mas tecnicamente vai se apresentar um trabalho melhor. Deixa eu fazer uma coisa, consultas. Tem médica que eu pergunto quanto é que é. Ontem só tá com Agora é receita árbitro, eu médico vou ter que da perguntar. gravação. Né? Duas coisas. Uma até, acho que é apenas uma afirmação. O spray foi invenção brasileira? Invenção brasileira. Coisa, né? Como é que pegou no mundo inteiro Pegou e no é mundo inteiro. bom? Invenção é made em Brasil, com as 50 e tantas bolas em volta do campo Também hoje. é É Brasil também É aquela Brasil invenção? também. Hoje você vê a Europa fazendo, não fazendo, começou no Brasil. E agora uma pergunta. O que eu vi eles instalando lá, o zoinho lá no estádio do Corinthians. O que é esse tal de como é que é? O semiautomático? Semiautomático. O que é isso? O que é o semiautomático? Eles já está catalogado no sistema, o campo, já está mapeado num sistema de computador. Não vai ter que traçar a linha que Não. faz curva assim? Ele já faz porque ali ele já faz semiautomático. Todos os jogadores vão estar cadastrados. Então já vai dar o semiautomático, ele pum, bateu, está impedido. Não vai precisar traçar a linha, já vai estar traçado. Então todas as métricas do campo já estão dentro do software. Tudo. Requer muita grana, muito isso. Por isso que lá na Europa e a última Copa do Mundo e o Mundial foi muito mais rápido. Essas decisões de linha de impedimento. Porque o impedimento, ele é textual. Ele não é interpretativo. Então, É o é ou não, não tá. O é ou não é. Então, é situação. Se é pra mim, tem que ser pra todo mundo. É Tá vendo a isso. coisa? Pronto. Eu não brinco com a imagem que a gente fala, né? É isso. Então, é dessa situação. Agora, por quê? O semiautomático já é o computador que vai traçar. Hoje, no Brasil, é manual. É automático, só que é um humano que opera a máquina. Por isso que tem erros. Às vezes, o humano tem que colocar a linha nesse pontinho aqui, ó. Se ele não colocou. Ele põe um milimetrinho pra cá, que é manual. Ele não conseguiu chegar na onde é que tem que chegar. Por isso que alguns lances, poxa, esse lance não tava, hein? Mas quem traçou a linha foi um humano. Então, mesmo, não tem que ter erro no VAR. Vai ter nessa linha, porque Mas é aí o humano no que tá Brasil vai traçando. demorar, porque é caro, você falou. É né? caro, mas, muita coisa. mas, irmão, ó, já era patada, porque o que essas ligas faturam, federações faturam demais, né? Caixa Aí eles desse querem jogar a povo, conta, esse eles povo. querem jogar a conta pros clubes. Aí os clubes, não, eu pagar, não, você já ganha demais da gente. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Porém, mas nessa caminhada tua, hoje, vamos falar um pouquinho do trabalho que hoje você realiza. Uhum. Né? Aí você hoje, vocês também administram, vocês têm uma empresa, como que é? Você, como árbitro na área amador, mas vocês também criam hoje ou administram eventos esportivos. Nesse período de arbitragem, e visitando muitos campos, muitos campeonatos, muitas organizações, o irmão Francisco sabe muito bem disso, tem uma hora que você cansa de reclamar. Cansa de pedir. Pô, podia fazer isso? Podia ser assim? Aí eu cansei. Aí em 2021, resolvemos criar o The King. Resolvemos porque lá no início nós éramos em três árbitros. E hoje Foram árbitros, três a iniciativa começou de de árbitros. árbitros, não de Você- jogadores, não, diretor, jogador, é que não. interessante. Então, só para estruturar, tipo assim, vocês iam no lugar e falavam assim, gente, mas aqui não tem isso, não tem aquilo. Não tem... Exato. Poderia ter. Tratamento com o jogador podia ser assim, com o árbitro podia ser assim. Aí você fala assim, então, em vez de eu ficar falando que poderia ter, eu vou fazer uma coisa para fazer. Exato.
Então, aí criou-se em 2021 o The King. Começamos em Ribeirão Preto, porque a prestação maior de serviço que eu fazia era em Ribeirão. Começamos em Ribeirão, 6 meses depois um abandonou, 1 ano e meio depois o outro abandonou, e eu continuei. E ficou eu, continuei. E por ter esse acesso com o jogador, com o diretor, com locais, acabou no início facilitando esse trato. Houve uma desconfiança, porque nós éramos árbitros, então tem essa cultura de não gostar de árbitro, isso, aquilo, mas hoje, na região, tanto o nosso trabalho como divulgador de competição, organizador de eventos esportivos, hoje... Quer dizer, além de organizar o seu evento, o The King, eu você promove o evento que o outro tá fazendo. E divulgo. O campeonato lá em Orlândia. Promovo e divulgo. Então, nosso trabalho hoje na região, irmão, se o senhor for até Campinas ou até Rio Preto, o senhor não vai achar um igual. Nós somos referência. Hoje, muitos campeonatos, muitos influencers ou muitas pessoas que fazem o que nós fazemos hoje têm cópia de King. Mas aí é futebol. Não é aqueles 7, né? Não, futebol. Futebol, futsal, qualquer modalidade. Futebol, beach tênis, se quiser levar pro basquete, a gente leva pro vôlei. Porque todas essas modalidades cabe a descontração. Que arremesso bonito, irmão. 3 pontos, hein? Tá treinando, hein, irmão? Você entendeu, irmão? Já é uma forma de você deixar aquilo mais leve. Deixar a esportividade, a prática esportiva mais leve. E isso a gente tem colhido resultados dentro das nossas competições, até na questão disciplinar. Porque nós tratamos os atletas nessa situação. Já visto o último campeonato que nós encerramos agora no meio de março, essa situação. Nós levamos um clima tão gostoso para o campeonato de descontração, de brincar, se você errar esse chute aí, eu vou ter que fazer uma gracinha aqui. Então, um parceiro que estava com a gente, que é o Alanzinho, que é lá do Altino Arantes, o cara ia bater uma falta. Se ele errava a falta muito feia, ele dava 3 cambalhotas pro chão. Pegou. Descontração. Errava um escanteio, errava um gol, debaixo do gol. Ele começava a dar risada e dava cambalhota. E quando ele não fazia isso, o pessoal cobrava, o cara é cambalhota, o cara errou gol, hein? Não pode errar. Então, deixava aquilo mais leve. E disciplinarmente, a competição diminuiu reclamações com a arbitragem, diminuiu aquela intimidação com a arbitragem, comportamento da torcida melhorou. Tem os imponderáveis? Tem. Mas como é que chama esse que eu acho assim, eu não sei se... Vou falar. Se falar besteira, você pode corrigir, fica à vontade. Tem um campeonato que se disputa aqui, em Batatais, que lota. Eu não sei como é que chama. Os amadores, né? Eu só sei que teve um dia, eu fiquei muito bravo. Eu acho que vou até lembrar, eu tenho vídeo isso aí na internet. Teve um dia que eu fiquei muito bravo. Primeiro porque quando eu vou celebrar no bicho, eu vejo lá que lota de gente. E bandeira, e batuque, negócio. Mas teve um dia que nós tivemos um evento lá em Ribeirão Preto. Foi um encontro aqui, não foi em Ribeirão Preto, não, foi em Brodowski. E aí sobrou muita... E onde que eu vou, as pessoas já sabem, né? Sobrou bolo, pão, guaraná, não sei o quê. Não, leva lá pros meninos. Leva pros meninos. Isso é natural. Traz panela aqui, sobrou arroz, feijão. Eu vou mesmo, nós vivemos disso, né? E aí eu lotei o porta-mala do carro. Eu lotei. Em cima do banco, bolo, biscoito, pão de queijo e tal. E aí, na época, eu pensei, eu vou deixar na Madre Teresa, que é o lugar que tinha mais de 70 pessoas acolhidas. As outras casas tinham menos, vou deixar lá na Madre Teresa. E aí devia ser umas 3h30, 15 para as 4 da tarde, eu entrei na FEBEM. Quando eu cheguei aonde que é o Tite, né? É Tite? É Titense, né? A Titense, lá embaixo. Quando atrás da Bom Pastor. Onde é o Lar 4. Ele desce para virar para ir para Madre. O Lar 4. Tinha carro estacionado dos dois lados, meu carro não passava. Não passava. Aí eu não sabia o que era, eu parei ali atrás, dali eu não tô vendo nada. Parei o meu carro e comecei a andar a pé. Aí passei em frente ao pneu, o carro estacionado dos dois lados. Ali em frente, Madre Teresa. A hora que eu olhei pra cima naquele campo ali do Sabará, né? Gente, mas que é gente? Mas gente assim, criança, mulher, marido, família, tudo não sei o quê, aquela gritada, samba e batuque, não sei o quê. Eu falei, gente, mas o que é isso aqui? Eu falei, final do campeonato, não sei o quê. Acho que era o pau do urubu contra não sei quem. Foi o mutirão,
Tem esse vídeo, Futirão contra o Pau do Urubu. Porque tem uma rivalidade, né? Rivalidade. Hoje em Batatais, irmão Francisco, existem 2 organizações particulares, que é a LAB, que é a Liga De futebol amador. Futebol Amador, que essa já é mais antiga aqui na cidade, tem 10 anos, está completando esse ano, e tem nós, The King. Nós começamos a fazer eventos aqui na cidade em 2022. Certo. Entendeu? Então, ali na FEBEM é movimentado hoje durante quase todo o ano. A Liga é quem organiza os campeonatos ali, movimenta o espaço, e agora nós estamos fazendo durante as férias. Então nós pegamos de janeiro, final de dezembro, até agora março. Então a gente movimenta aquele espaço ali também. Aí vocês fazem a organização. A organização. E esse jogo aí, acho que foi uma semifinal. Deve ter uns 4 anos. Mas tinha muita gente. Tinha muita gente. Coisa linda. E aí tem vídeo até hoje. Mas dá mais jogo tem. de gente que do Batatais? Sim, Tem. dá Tem. um movimento muito Infelizmente o Batatais hoje está Sim, tá muito fora, grande. Então, o que a gente fala, hoje o que acontece, nós que organizamos esses eventos particulares, virou um braço do poder público também. Por isso que a gente, nós pedimos, às vezes necessitamos de apoio do poder público, porque isso que nós fazemos hoje de forma particular, não tem como o poder público fazer. Até para a questão de pessoas que tem que estar disponível para fazer essa dedicação. Não dá, irmão Francisco. Não dá para fazer. Infelizmente, você vai em Ribeirão hoje, praticamente todo bairro tem um campeonato de bairro. Tem. Como é que a prefeitura vai tomar conta Não de tem, no final de semana 20, 25 campeonatos? Não tem jeito. Então, é um apoio, não é questão financeira, mas é um apoio, às vezes, de logística, de espaço, de ajudar. De repente, a situação de um campo. O que precisa fazer? Precisa cercar, vamos ajudar, vamos organizar. Isso, é difícil. É difícil, mas movimenta-se a cidade hoje nisso. Imagina se não existisse, se não tivesse isso. Já não tem muita opção. Já não tem. Onde é que estariam essas pessoas, meu Francisco? Onde é que estaria? Às vezes tem os problemas que acontecem, às vezes, de repente, um vandalismo ali, um aqui, um aqui. Não tem como controlar todo mundo. Não tem jeito. Aí não é o evento em si, é a pessoa. É a pessoa, não tem como, mas ainda bem é que tem, porque movimenta muita gente. A final que eu organizei lá no Batatais Futebol Clube tinha mais de 1.200 pessoas. Durante a competição minha que nós fizemos na FEBEM, movimentou também muito ali a FEBEM. Então isso é bacana, e haja vista o que foi feito, né? Arrecadação de alimento, doação do leite, pessoal levando, gostando, conhecendo muitas pessoas que estão ali. Para quem quer doação? Eu não sabia. Onde é que fica? Fica ali. Vou lá conhecer. Então, se num movimento desse que nós fazemos, a gente conseguir despertar ali mais 2, 3 pessoas para estar fazendo um pouquinho, né? Eu acho que quando você começou a fazer isso, não tinha. A partir do momento que surgiu a ideia de casar essa questão filantrópica, de ajudar as entidades, seja com leite, com fralda, com. Porque eu lembro que tinha negócio de cartão amarelo contigo, não. Cartão amarelo. Não era com você. Esse ano agora. Quem levasse não sei o quê tinha que doar 1 litro de leite. Exato. Esse ano agora. Já foi assim? esse ano. Foi esse ano, aconteceu. O ano passado. Saiu assim essa ideia sua de. Por quê? Times vão reclamar de tudo, irmão Francisco. Se você coloca uma taxinha em dinheiro, ele vai reclamar que você está dando cartão para ganhar dinheiro. Se você coloca um litro de leite, vai ter gente que vai reclamar porque é um litro de leite. E tem aquela pessoa que vai reclamar se não tiver que dar nada. Esse árbitro que está dando muito cartão. Então, já que vai reclamar, reclama ajudando alguém. Reclamar, vai reclamar. Faz igual a Comebol, ela cobra, não tá nem aí. Reclama ajudando alguém. Você não vai ficar suspenso, mas tem que pagar. E aí, irmão, desde quando nós começamos nossas atividades em Ribeirão Preto, nós sempre pensamos em questão social, que é algo que eu tenho comigo. Sempre ajudou, sempre tá. A própria a comunidade já foi em Brodowski, já fiz os meus campeonatos em Brodowski. Vocês já foram colher alimentos lá. Então, o que eu enxerguei na comunidade? Não é uma crítica às outras, não, tá? Eu cheguei com um saquinho de miojo, é como se eu tivesse chegado com 1 tonelada de alimento. Vocês olharam da mesma forma a doação. Receberam do mesmo jeito. Então, isso, pra mim, falou não. Porque tem lugares que você chega, que você é olhado dos pés à cabeça, dependendo de qualquer coisa, e você é avaliado ali, Só isso? Nossa. Achei que ia ter mais, Você entendeu, Francisco? Você sabe que você tem um cara aqui que ele é apaixonado por você, ele é casado, mas Mas tem que tomar cuidado. Manda o Ardo. Pra ele é Deus no céu e palhinha na terra, viu? Que olha, ele gosta muito, assim. Qualquer chamada que a gente faz, não, Palito, tá tudo certo, é assim, vamos lá. A equipe lá na final, todo mundo prestou atenção.
Ah lá, Paulinha, que legal, que bacana. E eles trazem a equipe, né? Não traz. E não importa. Os Smurf. Os Smurf. ué. E não importa, irmão Francisco, porque já teve lugar que nós levamos lá, que nem em alguns, que não arrecadou tanto, assim, o que eu queria. Mas o sorriso e a disposição foi a mesma. A gente fala... Sempre a mesma. Então, isso pra mim me cativou. Então, aonde eu tiver, se um dia a gente fizer um evento e arrecadar 3 toneladas, se a comunidade vai, Paulinho, a gente vai destinar um pouco pra cá, um pouco pra lá, aí fica à vontade, entendeu? Porque essa parceria, eu me sinto bem em estar indo ali, até pelas minhas tias, que não são minhas tias, mas eu chamo de tia. Como Pela tias convivência, as tias Almeida, então pela convivência, aprendi com elas também o conhecimento, não tem nada de cunho religioso, Sim. tá? Não tem nada, porque a gente não pode ser ignorante a esse ponto. Né? Não tem, então essa questão é de ajudar realmente, e já que a gente tem essa questão da mídia, e tem pessoas que acreditam naquilo que a gente faz, então, pô, vamos levar essa situação pra frente. E aí eu quero deixar um recado para você que está nos ouvindo, que a nossa comunidade é isso mesmo, que às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um pouquinho só para doar, não vou doar, porque é tão pouco. Gente, doa. Doa, porque aquilo que a gente falou lá no começo, de atender tantas pessoas, quando uma pessoa só dá certo, para nós faz toda a diferença. Então, o teu quilo de farinha, o teu saquinho de arroz, o teu litrinho de óleo, vai se somando e faz muita diferença para nós. Porque a nossa instituição, a nossa comunidade, ela é 24 horas aberta, todos os dias da semana, ela não fecha. Então, pode parecer bobeira, mas quantas vezes, irmão Francisco, a gente precisou sair para ir comprar arroz porque não tinha um pacotinho de arroz na despensa? Eu falo que todo mês é a providência de Deus. Porque qualquer casa nossa, você pode ir na casa agora, abrir a despensa, você vai olhar na despensa e falar assim, gente, o que tem aqui não dá até o final do mês. E a gente termina o mês e tem comida lá, porque Deus não deixa faltar. E não deixa faltar por causa disso. Deus, ele traz o maná necessário a cada dia. Né? Então, isso é fato. Se tiver um pacotinho de miojo, pode levar, porque aquele miojo vai ser usado para alimentar um enfermo, de repente tá precisando de uma comida mais molinha, vai ser feito e a gente vai ser muito grato a isso. Quando nós fomos adquirir aquele espaço que você visitou lá dos idosos, ali é nosso, nós compramos. E eu me lembro que eu sempre, o Marcão falou, Deus, ele age, a gente não entende por que aconteceu isso aqui, né? Porque eu me lembro. E a gente fala isso para ficar marcado e gravado, porque a gente já dobrou o cabo da Boa Esperança, daqui a pouco a gente não vai estar aqui para falar mais, né, Marcão? A gente tem que gravar isso, e a gente tem gravado isso, porque todos têm que saber. Tem que falar. Por quê? Porque, na verdade, como nós fomos agora recentemente aquinhoados com o termo de cessão do Estado, reconhecendo o trabalho da entidade, e nós somos a entidade que pegou mais terra. Eu falei que nós invadimos, invasão, e agora pegamos título de posse, né? Agora está legalizado, né? Mas teve uma pessoa que falou, mas porque tá muito apertado, porque eu não sei como, até hoje eu não entendo, e não me pergunta para explicar como é que nós colocávamos 50 pessoas ali dentro. Porque hoje a gente tá com 15, 20, não tá cabendo, tá apertado. Mas como é a gente colocava 50 pessoas lá na casa-mãe. Era homem e mulher, isso, na casa-mãe. Na casa-mãe. Lá na casa-mãe. A gente dormia gente pra sala, dormia gente na cozinha, dormia... Mas muito bem. Aí teve alguém que falou, mas por que você não faz uma reforma? Mas não tem dinheiro. Simples assim. Não tem dinheiro. Não, mas você pede uma emenda, um deputado, você consegue, né? Aí eu fui atrás, não, mas para pegar uma emenda você tem que... O primeiro documento que eles vão pedir vai ser a escritura do imóvel que você quer fazer. E esse imóvel não é teu. Aí eu falei, não é meu, eu pago aluguel aqui. Aí, não, tá pago aluguel. Por que vocês não compram? Porque não tem dinheiro. Ganham dinheiro de novo. Não, mas tenta, vê assim, vocês conseguem comprar. E foi partindo daí que eu cheguei no proprietário na época e eu falei para ele, o senhor já pensou em vender aqui? Ixi, me bateu. Ficou bravo. Não é italiano, né? Não, imagina, esse aluno restou meu pedacinho de terra, porque ele era fazenda, tinha terra. Né? E mas fica tranquilo, enquanto eu for vivo, vocês não saem daqui. Eu pensei que ele não é eterno, mas olha, enquanto eu for vivo, vocês não vão sair daqui, fica tranquilo. Uma fala dessa, para uma entidade igual a nossa, uma fala dessa não deixa a gente tranquilo. Mas eu falei, ele não quer vender, paciência. Infelizmente, teve um sabor passado uns meses, eu vou entender porque Deus age. Ele acabou ficando doente, e depois ele tinha que vender. E aí, quer dizer, ele veio oferecer para mim. Você falou aquele dia, o senhor está pensando em comprar ainda? Eu falei, eu tô. Mas eu falei para ele, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, mas a gente pode fazer um negócio, vamos conversar aqui. Se o senhor me der uma entrada,
E depois a gente parcela, assim, você vai pagando e tal. Se você pedir na cidade, e aí entra uma pessoa que você falou há pouco, gordo. Me ajudou demais. Poxa vida. Eu fui no programa não sei quantas vezes. Mazarão, né? O Mazarão. Valdir Mazarão, Né? gordo. Quantas vezes que eu fui no programa dele que ele falou, vem aqui pra você pedir, vem aqui. Aí, Eu ia. Porque nós fizemos uma campanha pra arrecadar o dinheiro. E aí, quando você falou da quantidade do miojo, eu me lembro muito, o Marcão não estava conosco ainda. Não, Tava começando. estava começando. Senhorinha, chegava com uma notinha de R$2. Eu vim aqui para ajudar. Gente, aquilo ali é uma alegria, uma Amém. satisfação para nós. Porque eu acho que é que nem a esmola da viúva do Rogério, a moedinha da viúva. Por quê? Porque ela ali, ela estava dando o que ela tinha. Mas com coração, com alegria. E 2 de um, 2 de outro, 5 do outro, e assim você vai fazendo. E a gente precisa entender isso. Então não importa a quantidade. Às vezes a pessoa liga para mim, tô com fogão aqui, mas está quebrado, não sei o quê. A pessoa aceito, traz aqui. Mas você não vai poder usar esse fogão. Eu falei, mas às vezes eu pego um outro, junto 2, faz um. Aí. E às vezes assim que nós muita coisa é vivemos. desse jeito. Muita coisa nossa. E às vezes a gente tem que saber olhar por isso. Ontem, aqui no espaço que nós estamos, quando a gente foi gravar, nós temos um irmãozinho aqui, o Reinaldo, que é o que traz a água para quem está nos vendo aí, ele já participa aqui no podcast, mas é o que não deixa faltar água aqui pra gente, é o que traz o café. Vocês não estão vendo, mas tem uma garrafa de suco ali. Na hora que a gente para, ele vem e fala, tem biscoito lá, ele cuida. E eu cheguei atrasado, não tinha dado tempo de almoçar. E eu fui almoçar. E aí tinha arroz, feijão, batata frita e salada. E ele ficou todo desconcertado. Ô, irmão, você não falou que ia vir almoçar? Tem só isso, não sei o que, você me desculpa. Assim, Reinaldo, para, filho. Eu sou da época na comunidade. Eu sou da época na comunidade, mas vocês que vai lembrar que a gente passou alguns dias comendo macarrão parafuso, sem molho e feijão. Porque era o que a gente tinha. E é bom também. Macarrão com feijão. Mas era bom 2 dias, mas 4 Não, de vez em quando, chegar em casa hoje, o macarrão, hoje foi, mas amanhã, depois já... Não, mas faz muito tempo. Então, assim, e aquilo ali foi tão importante para nós, os primeiros. Nos ensinou muito. Muito. Eu, quando cheguei na comunidade, eu não comia jiló, eu não comia quiabo, eu não comia... E olha que eu como muita coisa. E eu tinha um negócio de quiabo por causa daquela baba. E eu não comia. Aí uma vez a gente tava lá no Madre, eu morava lá, tinha casado, eu tinha arroz, feijão, alguma outra coisa lá e quiabo. E aí eu fui me servir, eu pus uma colherada, aquela colherada generosa, pus arroz, feijão, aquela colherada generosa de quiabo por cima. Aí minha esposa olhou pra mim e falou assim, amor, mas você não gosta de quiabo, por que você vai comer? Assim, porque se Deus tá dando hoje, é o que eu tenho pra comer. Amém. Eu não posso falar não para aquilo que Deus tá derramando hoje. Gente, hoje como eu gosto de quiabo. E é bom demais. Nossa, um arrozinho com quiabo é uma delícia. Ali o Marco lembra também. Eu tô contando essas coisas para vocês verem que tudo em nome de Deus é bem-vindo. Muito. Quando você... Não tinha asfalto, não tinha nada. Aí você entrava nas chácaras para lá de terra, né? E não tinha tanto de casa que tem hoje. E tinha um pé de canela, não sei se você já viu. Não. Uma árvore. Não. Uma árvore grande, que é de canela, né? Canela, Pra quem não sabe, canela é uma árvore que vai descascando ela. Faz a casca fechada. Isso. Pó, E a gente compra aquela casca seca que é fácil de vender. Mas ela também, in natura, ela tem o mesmo gosto. E aí, e a gente... Café sempre foi caro. E o nosso povo bebe café. Muito café. Eles pegam copo assim, Coca-Cola. E aí, eu falava assim, não dá pra dar café pra esse povo. Então, deixa o café só de manhã cedo. Então, à tarde, na hora que a gente servia um bolo, um pão, alguma coisa, tem que fazer chá. Chá de cidreira, chá de não sei o que. E aí nós descobrimos essa canela. Não acabou, cara. Acabava o galho da árvore. Acabava o galho, trazia, cozinhava aquelas folhas. Sabe uma coisa que a gente tinha muito? Que E depois aí acabou as folhas, daí ficou arrancando as cascas. a gente tinha chá nos lugares, que eu lembro quando o Silvinho da Beatitudes veio, ele tomou, também era uma planta. A gente fazia muito chá daquilo, gente. Como que é o nome daquilo? Não, era uma planta, eram uns galhos que a gente quebrava. Eu não vou lembrar. Ah, não vou lembrar, mas a gente fazia muito, porque era isso, a gente não tinha. Pra vaca. É, que ele fala assim, e a vaca? Cadê o chá da vaca? Chá de vaca. Cadê o chá de vaca? Chá de vaca, a gente fazia muito isso. Então, a comunidade, ela sempre foi assim. Ela sempre viveu assim. E Continuamos assim. queremos. Graças a Deus, Deus hoje nos ajuda muito, a população nos ajuda muito, mas essa simplicidade, ela continua.
Entendeu? Não tem, nós, enquanto irmãos de comunidade, não tem, vou chegar, eu vou lá em tal casa, vou almoçar lá dependendo do que tem. Não, é o que tem. É o que tem, a gente come. É o que tem, a gente come, a gente senta junto e Não, tá ali. Acho que foi o doutor Ricardo que falou quando esteve aqui uma coisa interessante. Porque a gente sabe que tem algum. Porque a gente faz parcerias com o poder público às vezes, né? A maioria das nossas casas não tem, mas várias casas, principalmente em Ribeirão Preto, né? Você tem as parcerias. Cidades E às vezes, maiores possibilitam e é mais. sempre assim, das obras de misericórdia, né? Você dá comida. Comida para todos. Então, onde a gente passa, a gente tem que dizer o seguinte: olha, eu estou aqui com você, eu como a mesma comida que você come, a minha comida não é diferente. A minha comida está na mesma panela que você está comendo. E a gente senta junto com eles e come. Não sou melhor que eles. Essa comida aqui é pro fulano, essa aqui tem um bifinho, tem não sei o que, esse cara não tem, né, não tá panela. Não é. A gente come no mesmo prato, no mesmo copo, não tem problema. E isso faz o diferencial. Principalmente para eles, porque eles não acreditam quando eles olham. Eu não acredito que você tá aqui sentado na mesa comigo comendo. Né? Porque eles já são tão machucados pelo mundo, discriminados, feridos, etc. e tal, que de repente ele fala assim: nossa, mas você vai sentar aqui na minha mesa? Não, você está em cima, você não pode sentar aqui. Eu sou aqui embaixo, eu sou um pobre. Uma regra antiga que nós temos nas nossas casas, eu já briguei em algumas casas que eu vejo que às vezes deixa de observar, é que devido ao nosso trabalho, às vezes toca o sino lá da hora do almoço, a gente não consegue descer para almoçar naquela hora. Né? Então, e eu sempre peguei muito no pé. Eu falei, se você não vai comer, também tem funcionários que tem uma dieta específica, tudo, você pode trazer a tua marmita, pode comer em casa, mas se for comer sua marmita, come ali na sala, não vai comer no meio dos outros. E quando a gente desce para comer tudo junto, que é 90% das vezes, uma regra que eu falo assim: nós, funcionários, coordenadores, nós nos servimos por último. Deixa que eles se sirvam primeiro. Todos. Nós nos servimos por último. Então, assim, eu como coordenador de casa, né, hoje, em outro, mas já fui muito... A gente não, vai lá na frente. Não, primeiro vocês se servem. Não, mas você é visita. Não, não sou visita. Vocês vão e se servem. Por causa que a gente vai aprendendo com tudo isso que... E isso, Parinha, eu falo assim, que eu tenho muita satisfação quando eu falo isso, né? Que nós implodimos. O Marcão foi na frente, eu fui atrás, implodimos o CETEM de Ribeirão Preto. Isso eu falo. Por quê? Implodiu mesmo, hoje não tem nem mais parede. Graças a Deus, não existe. Porque... Eu não sei se você já ouviu falar da fama que era aquilo ali. Sim. Realmente era uma coisa terrível. Eles não eram tratados como humanos. Não estou dizendo que é culpa do prefeitura. Não é isso. Sim. A forma como a coisa foi caminhando. O que foi levado foi... E aí depois, quando nós chegamos, porque nós fizemos uma transição naquilo ali. Então nós chegamos a estar ali. Quando nós chegamos lá, que nós vimos aquilo ali, esse aqui lembra, né? Eu falava, gente, mas esse povo com esses bandejão, eu não sei o que tá... Não tinha garfo, não tinha... Eu falei, não, mas peraí. Eu quero que esse povo coma no prato. Eles têm que ter a dignidade de se servir, de falar, pô, tô comendo. Eu lembro que a primeira reunião que nós fizemos foi fantástico isso. Eu lembro que era um dia, uma época fria, chuvosa, e nós íamos assumir, ia ter um jogo do Corinthians, era uma quarta-feira, quando eles estavam jogando Libertadores. Libertadores. E eu chamei o irmão Francisco, aí foi eu, o irmão Francisco, e o padre Germano. O padre Germano tava lá. O padre Germano, que era na paróquia dele, nós sentamos para uma reunião com todos os usuários. E lá era um clima muito pesado. Porque era um espaço que o tráfico tinha tomado conta, o uso de droga era muito pesado, não tinha energia elétrica, porque tinha sido roubado toda a fiação. Eles roubavam a fiação. A comida era feita lá, mas quando vinha para servir, vinha o bandejão. E não é que vinha um prato no bandejão, não. A comida já vinha direto no bandejão e um copinho de café. Para que o copinho de café? Por causa que não tinha colher, então eles comiam com um copinho de café. E eu lembro que a gente sentou ali e a primeira coisa, como eu já sabia da história, a primeira coisa que nós falamos foi isso. Foi assim, olha, a partir de hoje, ninguém mais come em bandejão. Depois o padre doido pra arrumar prato. Aí o padre falou, não, a gente conseguiu os pratos, tá aqui, os pratos tudo. E aí eu falei assim, e as colheres? Só que eu vou pedir um favor pra vocês, eu vou pedir pra vocês não levarem as colheres embora. Aí eles olharam, não, nós vamos fazer, vamos organizar tudo. E outra coisa também, vocês não vão comer o que vem da cozinha, nós vamos colocar a panela aqui em cima, vocês comem aquilo que vocês gostam. Aquilo lá já foi quebrando, né, irmão Francisco? Eu lembro que... Eles não acreditavam. Eles não acreditavam. E aí eu lembro quando a gente terminou, eu falei, vocês têm alguma coisa pra pedir pra nós hoje? Nós queríamos ver se vocês conseguiam uma televisão. Eu falei, opa, hoje tem jogo do Corinthians, né? Aí dá aquela quebrada no clima que você falou.
Falei, não, beleza, eu vou trazer. Tem uma televisão lá na outra casa, eu vou trazer aqui pra vocês. Aí vocês vêem uma mesinha pra colocar ali. Aí o rapaz falou assim, não tem energia. Eu falei assim, arrumar o fio, vocês puxam a tomada? Nossa. Puxa, não, arruma que a gente puxa. Aí um virou e falou assim, mas vocês não vão colocar aquela gaiola pra trancar a Agora o televisão? cadeado. Ele falou assim, pra trancar a televisão. Eu falei, por quê? Não cometeu crime nenhum? O que vocês querem prender? Mas aí eles vão roubar, a televisão vai sumir. Eu falei assim, não, gente, a televisão não é minha, não. A televisão é de vocês estão em 50 aqui. Se roubar a televisão, é 1 ou 2. Não é possível que os outros 48 vai ser tão trouxa de ficar prejudicado por causa disso. Falei, eu te juro por Deus, nós ficamos 7 meses lá com a televisão em cima de uma mesa de plástico. Nós saímos de lá e levamos a televisão embora por causa que a gente estava saindo. Nunca mexeram, não roubaram o controle. Não teve outro surto? Tivemos muitas dificuldades, claro que teve. mas é por causa da dignidade. E nisso que eu falo, quando eu falo da implosão, porque eu lembro que depois, quando foi a proposta para continuar do mesmo jeito, eu não esqueço nunca disso. Você estava na sala, Tava. né? Eu peguei o asperge. Para quem não sabe o que é asperge, é o que tem água benta dentro, que eu uso para abençoar carro, abençoar moto, casa, pessoas. Então, ou seja, a gente usa para abençoar as pessoas, é um sacramental. E eu lembro que eram 3 envelopes, né? 3 envelopes. 3 envelopes com as propostas para assumir o CETRAN inteiro, as 3 casas, né? Que são 150 pessoas. E eu lembro que depois que eu assinei, lá com o envelope, eu peguei o asperge e falei, seja o que Deus quiser. Graças a Deus perdemos. Esse aqui ficou triste, né? Por causa que eu Porque foi ele que fez ele escreveu o projeto. Meu senhora. Mas isso possibilitou que se separasse. Hoje as casas não são juntas, tudo não era o CETRAN. Então hoje nós temos 5 casas, não são 3, são 5. E cada uma delas num bairro aqui, outra num bairro. Naquele momento, claro que a gente fica revoltado, tudo. E eu não vou trazer o porquê que eu fiquei revoltado, porque não foi um julgamento, sei como árbitro, não foi puxar o sardinho, mas eu vou ficar quieto. Mas assim, a gente fica assim, né, pensando o trabalho que tinha sido feito, fazia 7 meses que nós estávamos ali, mas hoje eu vejo como um livramento, né, e também essa possibilidade, essa ação de Deus, porque aí nós não assumimos, uma outra entidade que assumiu conseguiu tocar só mais durante 5 meses, não deu conta, e a prefeitura não aguentou, e aí a prefeitura precisou dividir. E aí, naquele momento, a gente não assumiu as 3 casas, mas depois de 1 ano, a gente já estava com as 3 casas de novo, mas aí separado. Cada casa com organizado, equipe, cozinha, tudo separado. Ficou muito melhor. Porque uma coisa é você estar com 50 pessoas. Porque quer não, a gente sempre fala assim, às vezes a pessoa, se ela tá na rua é porque ela tem alguma coisa, ela não tá na rua porque ela quer estar. Eu gosto, eu vou ficar aqui. Não. Ou porque, eu falo assim, você tem de tudo. Você tem o cara que sofreu uma desilusão amorosa, o cara que entrou em depressão, o cara que tem problema psiquiátrico de nascença, que às vezes nasceu e ficou sempre pela rua, o cara que faz uso de entorpecente, ou o cara que tem uso excessivo de álcool. O cara que então, desenvolveu um transtorno. Né? Ou pode ser um cara que tenha saído de um presídio que não tem pra onde ir. Então tem uma série de circunstâncias. Então a gente está ali para ajudar. E é claro que vão trazer problemas e a gente tem que saber lidar com eles. Né? E como é bom e gratificante quando a gente se depara com iniciativas como a de vocês que acreditam no nosso trabalho. Porque, de verdade, não é todo mundo que acredita. E a gente fica muito feliz com o apoio. E por isso que a gente quis trazer você aqui hoje para falar assim, a iniciativa que vocês tiverem, agradecer a iniciativa do The King, né, desse campeonato, para você poder contar um pouquinho da tua história maravilhosa aí, linda. Traz tanta inspiração pra gente, e te agradecer que esse seu gesto ajuda todas essas pessoas. Traz esperança a nós, né, irmão? Porque muitas vezes a gente está tão cansado, a gente olha e fala assim, nossa, não vai dar mais conta, não é possível. E aí são gestos assim que traz respiro pra gente. É o que eu acho que assim, a gente também agradece, né, de ver o nosso trabalho profissional sendo reconhecido, de ver pessoas que nós colocamos a cara, né? Colocamos ali o corpo, o esforço físico, mas muita gente também colabora e acredita naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. Então, hoje, como se disse bem uma palavra, não tem pessoas que nos patrocinam, nos apoiam. Porque hoje, referente à marca, a fazer uma pessoa utilizar um produto porque a gente está falando, a gente sabe que a gente não tem esse poder ainda. Então, as empresas que acreditam na gente acreditam mais como um apoio mesmo, para continuar dando
força pra gente, alimentando a gente de prazer, de esperança, de alegria. E esse trabalho nosso, ser reconhecido e poder estar levando para casa o alimento, porque um prato de comida ali tira o sorriso de alguém, tira a alegria de alguém. E eu fico muito, muito mesmo lisonjeado, feliz. Minha família, vejo como um exemplo também para as minhas filhas, né, para o meu neto que tá subindo, está crescendo, para as crianças que acompanham o nosso trabalho. Então eu faço questão realmente de mostrar, de postar, de falar. E hoje muitas crianças acompanham o nosso trabalho e tem crianças que vêm com a gente perguntar e falar. Na final do campeonato, muitas crianças, irmãos, entrando com as doações em mãos, né? Então, não deixando os pais entregar. Não, pai, deixa que eu entrego. Então, É o exemplo. é o exemplo, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer realmente fazer e virar rotina. Se as pessoas, a maioria ainda hoje não consegue deixar de tomar uma cerveja, de tomar um refrigerante, de comer algo supérfluo para ajudar, eu também não condeno essas pessoas. Eu sei que no momento certo elas vão passar a colocar na vida delas também essa questão social, né? Não vai ser necessário na vida delas ter alguém que necessite disso para ela aprender. Que venha realmente de coração, como o senhor já disse, né? Toda doação é aquilo que eu posso dar. Se hoje você pode dar 1 litro de leite, aquilo é a sua maior doação, né? Se a gente tem, de repente, uma empresa que pode colaborar com 10 cestas básicas por mês, é a doação e que pra gente é de igual àquela pessoa que doa 1 litro de leite, né? Então, assim, eu fico muito feliz realmente com a atenção ao nosso trabalho, eu agradeço de coração e essa é a meta de vida. Vou completar 45 anos de vida esse ano e pretendo continuar e vou continuar enquanto tiver forças e angariar e buscar novos soldados. Né? A gente está aí nesse mundo buscar novos soldados, a comprar a nossa ideia, a nossa briga, de levar as competições o mais saudável possível e o lado social. Isso é muito importante mesmo, porque é o que é o nosso desafogo. Nossa, ajudei, colaborei. Então, ao invés de a gente ficar depois discutindo quem que tem mais, né? Poxa, eu ajudei, eu consegui ajudar. Então, esse é o caminho que eu busco. Às vezes a gente discutir de quem que é a culpa, vamos ajudar a resolver o problema. É isso, Exatamente. é muito fácil. O culpado é esse, ele fez assim. Não, gente, vamos resolver? Vamos resolver o problema. Vamos resolver. Depois a gente tenta ver para não errar mais. Exato. Ô, Palinha, por exemplo, se alguém quiser conhecer, fazer um contato, eu não sei como é que... Não seria contratar, eu queria organizar. Você faz para mim, você organiza. Ou como é que eu faço para participar? Eu tenho um time. Sim. Você tem contato? Você tem... Tem. Hoje, nosso principal canal de divulgação e de contato é o Instagram. Instagram. Então, no Instagram, hoje, nós temos mais de 16 mil seguidores. Nossa, beleza. Mais desses que alcança toda a nossa região. A gente tem parceiros que nos ajudam, que são de Batatais, são de toda a região. Tenho parceiros que ajudam a gente nas competições. É o Instagram, The King Oficial 016. Tá lá no Instagram, The King Oficial 016. Você que tem seu time, que quer participar das nossas competições, sempre a gente está organizando competições na nossa região durante todo o ano. A nossa expectativa para 2026 é de saltar de 4 organizações de competições para 7 ou 8 competições. Então a gente praticamente busca dobrar o número de competições. E quando a gente busca dobrar, é apresentar o nosso trabalho para outras pessoas, para levar para outros centros, para trazer novas empresas e novas pessoas também estarem acompanhando o nosso trabalho. Então, quem sabe um dia, futuramente, quem sabe a gente apadrinhar, que eu digo, é tomar frente de alguns projetos e a gente ter as pessoas colaborando para esse tipo de projeto. Então, a gente está encaminhando, isso está no nosso portfólio, aonde nós estivermos na região, a gente quer trabalhar a questão social. A gente entende que é importantíssimo a gente ter essa situação. Vamos continuar tendo as dificuldades esportivas, que é normal, que vão acontecer, os imponderáveis, algumas confusões, algumas briguinhas, que é normal, só que o nosso principal fator futuramente, a gente está caminhando para isso, a questão esportiva vai ser um detalhe importante para fazer rodar toda a engrenagem, mas um fator de detalhe. O principal fator é realmente as pessoas estarem indo conhecer nosso trabalho, estar participando, para também estarem vestindo essa camisa da questão do lado social.
Aí você está em Ribeirão Preto, Batatais, Brodowski, Brodowski, Altinópolis, Altinópolis, Salles no Oliveira, Salles. Salles Oliveira, no Poranga. Poranga. Isso fisicamente, organizando campeonatos. Uhum. Só que em toda a nossa região, praticamente, nós já fomos levar o nosso trabalho como divulgador, como Sim. influência. Então, o pessoal da região conhece aí o nosso trabalho, porque a gente tem vídeos hoje com mais de 3, 4 milhões de visualização. Então, alguém em algum lugar já viu a nossa marca, já chegou o The King. É o The King. E aí eu falo, irmão, que lá a gente até brinca, que o nosso slogan é protocolo e logística. O protocolo é o documento que está escrito ali, né? E a logística é como fazer aquilo acontecer. Então, o pessoal hoje, o bordão... Tirar do papel. Tirar do papel, exatamente. O protocolo é que está escrito, a logística tira do papel. Então, a gente anda pela cidade, molecadinha. Protocolo é logística, hein, Paulinho? Protocolo é logística. Vocês nem sabem o que significa, mas tá falando. Em Ribeirão, então, graças a Deus, a gente tem... nosso trabalho está indo, cada vez mais crescendo, com esses espaços que nos dão para apresentar o nosso trabalho, contar a nossa história de vida, também atrai novos simpatizantes, novas pessoas a estar colaborando com o projeto. As pessoas nem gostam do futebol. Às vezes nem tem afinidade com aquilo, projeto, né? Mas gostam do projeto, a finalidade daquilo. Então é isso, é o que a gente quer. Então temos apoiadores anônimos e temos apoiadores que não fazem questão de falar o nome deles, de aparecer. Então, acho que toda ajuda é importante, é bem-vinda. E mais uma vez eu agradeço o espaço de coração, desejo muita saúde, muita saúde, porque não é fácil a gente fazer para o próximo, né? Então, eu organizo sim as minhas competições, há sim o cunho financeiro em cima daquilo que a gente organiza, porque é minha profissão. Hoje tem custo. Hoje o The King não é mais CPF, irmãos. Ele é empresa, é CNPJ, então a gente paga imposto, recolhe imposto, paga tudo certinho. E a gente sabe que tem essa dificuldade. Mas é algo que a gente gosta de fazer e a gente está sendo abençoado. E o resultado disso é realmente cada vez mais pessoas chegando para colaborar com tudo, nas questões esportivas e também no lado social. Maravilha. Paulinho, eu quero muito te agradecer, tá? Nós vamos deixar aí na descrição, nós estamos com um probleminha técnico hoje, nós não conseguimos mostrar a página do Instagram, nós vamos deixar na descrição aí do vídeo o endereço certo do Instagram, e você que tem seu time, você que quer participar das competições, você que tem sua empresa que quer também entrar em contato, pode estar chamando o pessoal do The King lá no Instagram, que você vai ser respondido. Quero te agradecer a presença, Obrigado. te parabenizar pela história, parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. Você falou, né, é melhor a gente ajudar, é difícil trabalhar para os outros, mas é melhor a gente estar ajudando do que ser ajudado. Não que nós não precisamos de ajuda, mas quando eu ajudo outra pessoa, eu consigo colaborar na vida dela, porque naquele momento, naquela situação, eu estou um pouco melhor do que aquela condição que aquela pessoa vive. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado por ter aceito o nosso convite e deixa o espaço para você dar sua mensagem final. Agradeço de coração, muito obrigado. Eu peço a vocês bastante oração. Esse é o principal alimento, né? Bastante oração. A palavra de Deus, ela é salvadora. Salvou e está salvando e sempre vai salvar. E isso nos dá força, nos dá discernimento para a gente continuar ajudando e colaborando e fazendo com bastante empenho aquilo que nós gostamos. A questão do ajudar. É bom ajudar, mas para que eu possa ajudar, alguém também precisa me ajudar. Exato. Né? Então, eu estou muito feliz. Me ajude a ajudar o próximo. Estou muito feliz. Obrigado pelo espaço, meu Francisco. Sempre um prazer estar com o senhor, acompanhar a sua palavra. Conheço o senhor lá de longa data. Não imaginava há 25 anos atrás, 27 anos atrás, estar nessa mesa, conversando e partilhando a minha história com o senhor. Muito obrigado. Saúde, paz e Papai do céu abençoando a gente sempre. Amém. Bom, Francisco, suas palavras e sua bênção. Então vamos agradecer a sua presença, agradecer a Deus por fazer parte da nossa história. Você entrou na história e não sai mais. Agora já está obrigado. Na nossa história. Pedir de Deus a bênção para todos nós e para as nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Por nós. intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, desça sobre cada um de vós. Intercessão de São Caracute, patrono desse estúdio, desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Jandim, obrigado pela técnica. Você que nos acompanhou, obrigado. Até semana que vem, Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast onde a fé
fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.